Capítulo 461, o gentil e entusiástico enforcado. Ao contrário do passado, Derrick era claramente mais inteligente. Ele não confiava desajeitadamente apenas em palavras para fornecer uma descrição. Depois de receber a permissão do Senhor Louco, ele evocou uma série de cenas das memórias que conseguia recordar. Ele mostrou o processo exploratório e os pontos que achou importantes para o enforcado, justiça, o mago e o mundo de forma fragmentada, e então incluiu algumas explicações para eles. As paredes que desabaram na escuridão, as ruas que passavam pelos prédios destruídos, o antigo templo branco e azul apoiado em pilares de pedra que estava coberto de poeira sob a luz da lanterna de pele de animal, a estátua que pendia de cabeça para baixo de cruz negra como breu, a série de murais, retratando o Criador caído que sofreu com o pecado no lugar da humanidade, os cogumelos excepcionalmente sedutores, a estátua no altar que estranhamente abriu seus olhos e o jovem Jaque de cabelos amarelos que estava escondido atrás. Todas essas cenas tomaram forma e se refletiram nos olhos dos membros do Tarot Club da maneira mais direta e realista. O tom sombrio, a sensação de crise, a cada passo dado e o desenvolvimento bizarro que o Tissun estava experimentando deixaram Audrey bastante animada. Ela ficou extremamente interessada no que ele estava dizendo. Esta é a situação em torno da Cidade de Prata. É mais atraente do que qualquer romance que já li. Este é o encanto do mistério, incerteza e terror combinados. Claro, para os humanos que vivem lá, isso não é uma coisa boa. Os pensamentos de Audrey estavam confusos. Ela não queria nada mais do que se tornar imediatamente uma potência no nível de um semideus e se aventurar naquela região governada pela escuridão e pelas tempestades. Klein observou e suspirou emocionado. Ele estava suspirando porque realmente não era fácil para a Cidade de Prata durar todo esse tempo em tal ambiente. Ele suspirou porque Littleson ainda não era inteligente o suficiente e não tinha experiência. Caso contrário, ele seria capaz de apresentar completamente os eventos que aconteceram na forma de um filme ou documentário. Certamente seria emocionante e atraente. Porém, desta forma, a descrição ficaria muito longa. Minha espiritualidade não suportaria se todos assistissem a tal filme. Além disso, quanto mais tempo alguém fica acima da névoa cinza, mais provável é que algo ruim aconteça no mundo exterior. Clay de repente se sentiu com sorte. Alg terminou de assistir em silêncio enquanto pensava sobre isso. Ele fez o Tissun escolher alguns pontos importantes que ele havia escolhido para apresentá-los acima da longa mesa de bronze. Entre eles estava o mural do Criador caído resistindo aos 6 deuses do mal. Que deuses malignos são esses? Alger olhou para o polvo com um raio enrolado em seu corpo, ondas negras em seus pés, um manto de penas de ave em suas costas e um tridente de 3 pontas em sua mão quando ele começou a fazer conexões. Derrick balançou a cabeça honestamente. Eu não sei. Achei que você os conheceria. Audrey e Force lançaram seus olhares ao mesmo tempo, observando-os cuidadosamente várias vezes, mas eles ainda não conseguiram adivinhar. Eles originalmente pensaram que estes eram 6 dos 8 deuses antigos das lendas da Cidade de Prata, mas não conseguiram encontrar um par adequado. Afinal, havia um dragão, um elfo, um gigante, uma fênix e um lobo demoníaco da aniquilação, enquanto havia apenas um gigante no mural. Isso. O bobo olhou sério e suas pupilas quase se contraíram. Em consideração à sua posição, ele havia apenas dado uma olhada superficial no mural no começo, mas agora, ele finalmente percebeu que algo estava errado. Isso é muito parecido com as estátuas dos 6 deuses que vi nas ruínas subterrâneas da família Tudor, exceto que uma é uma versão normal e a outra é uma versão corrompida. É realmente um pouco difícil para as pessoas olharem para isso diretamente, especialmente a Mãe Terra, o Senhor das Tempestades e o Eterno Sol Ardente. Eles não apenas foram maculados como deuses do mal, mas também são semelhantes a monstros feios. Clay não sentiu uma sensação de iluminação repentina por ter percebido a verdade. Ele esperava que o verdadeiro Criador menosprezasse os 6 deuses e distorcesse suas imagens. No entanto, não posso ignorar completamente a possibilidade deste mural aparecer. Assim como eu sempre pensei que os deuses ortodoxos não tinham forma humana, restando apenas símbolos. Como resultado, as estátuas nas ruínas da família Tudor me deixaram menos certo. Parece que o estabelecimento das imagens dos deuses passou por uma longa evolução, e muitos segredos estão escondidos dentro. Klein ficou aliviado,
Quando viu que a senhorita Justiça estava concentrada em examinar o mural e não prestou atenção na atitude do Sr. Bobo. Por envolver-se Littleson poderia ou não sair da estranha situação de repetir aquele curto período de vida, ele decidiu contar a eles o que sabia. Claro, a longa introdução e exibição das imagens dos 6 deuses dentro da ruína subterrânea não se encaixava na identidade de louco, ele pretendia controlar o mundo para concluir esta tarefa. E isso estava de acordo com seu objetivo de tornar T-World de Sherlock Moriarty equivalentes. Louco deveria dizer enigmaticamente: noite, sol, tempestade, sabedoria, terra, gigante, e depois não dar nenhuma explicação, com descrições supérfluas. Klein pensou por 2 segundos e deixou o mundo dizer com voz rouca: eu já vi estátuas semelhantes. Depois de atrair o olhar de todos, ele fez uma pausa e acrescentou: em uma aventura para uma ruína da 4ª época. Audrey estava muito interessada, mas manteve seu nível básico de contenção. Sr. Ward, que tipo de estátuas estavam lá? Você pode mostrá-las para nós? Claro, se você não estiver disposto a fazê-lo ou se precisar de uma compensação, é negociável. Não há necessidade, pois isso também pode resolver algumas das minhas dúvidas. O mundo sorriu sombriamente. Ele agiu fazendo um pedido ao Senhor Louco e, quando obteve permissão, conjurou as estátuas dos 6 deuses e seus correspondentes emblemas sagrados. Com a cabeça contra a lua cheia, a senhora, que usava camadas sobre camadas de vestidos nebulosos que não se repetiam, exalava uma sensação excepcionalmente bela. Em sua longa saia preta, também havia manchas de luz das estrelas, como se fosse um céu noturno, e ainda por cima, aquele icônico Evernite Sacré Emblem. Audrey imediatamente a reconheceu como a deusa da meia-noite que ela adorava. Essa estátua era mais parecida com o deus do mal no canto superior esquerdo do mural, mas seu rosto era mais humano e não havia olhos estranhos escondidos ao redor dela. Que sacrilégio! Isso é um sacrilégio para a deusa. Audrey ficou um pouco brava, mas logo se acalmou. Como o deus maligno mais infame, espera-se que o verdadeiro Criador deixe seus seguidores desfigurarem a deusa. Mas, por que haveria uma escultura humanoide da deusa nas ruínas subterrâneas? Não é dito que os ortodoxos os deuses só têm símbolos. Audrey franziu ligeiramente a testa, perdida em pensamentos. Alger sentiu-se um pouco iluminado quando disse com um suspiro: então os murais retratam as imagens distorcidas dos 6 deuses. Eles realmente tinham imagens humanoides no passado. Talvez esta seja a razão pela qual as igrejas sempre tentaram encontrar a terra esquecida de Deus. Quanto à terra esquecida de Deus, provavelmente está escondida nas profundezas do mar. Sonia. Sim, definitivamente não existe em um estado normal, caso contrário, seria impossível para as divindades não notá-lo. Alger acrescentou silenciosamente interiormente. O sol foi pego de surpresa antes de chegar a uma conclusão. Senhor enforcado, são essas as divindades que todos vocês mencionaram antes, a deusa da meia-noite, o senhor das tempestades. Sim, o enforcado deu uma resposta afirmativa. O que eles têm a ver com o Apocalipse? O que isso tem a ver com nossa terra ser abandonada pelo Senhor? Derrick subconscientemente pressionou. Infelizmente, ninguém poderia respondê-lo. Force levantou a mão confusa. Porque não existe Deus do vapor e das máquinas. Este era o Deus em que ela acreditava. Nos continentes norte e sul, os 7 deuses sempre foram iguais. Há rumores de que o Deus do vapor e maquinário, também conhecido como Deus do artesanato, não nasceu até a 4ª época. Pelo que parece, é verdade, e o nodo temporal em que ele nasceu parece estar no final da 4ª época, não no início ou meados da 4ª época. Disse o enforcado, uma mistura de explicações e suposições. Ele tinha um entusiasmo indisfarçável por tais tópicos. Então esse é o caso. Force se sentiu um pouco culpada por nunca ter lido a série Osteon and Machinery Bible, e sua fé parecia apenas um modo de vida. Derrick não insistiu no assunto anterior e, em vez disso, perguntou: este mural é o ponto principal? Talvez você possa tentar quebrá-lo, mas não deixe o chefe suspeitar de você. O enforcado estava prestes a dizer que não deveria tentar pronunciar os nomes honoríficos de um dos 6 deuses, ou então ele ou eles poderiam descer diretamente para a terra abandonada de Deus, mas depois de uma consideração cuidadosa, ele percebeu que o pequeno Su não conhecia os nomes honoríficos correspondentes. Tudo bem. Obrigado, senhor enforcado. Você é sempre tão gentil e entusiasmado. Além disso, senhorita Justiça,
Senhorita Amargo e Senhor Mundo, vocês são igualmente bondosos. Derrick agradeceu-lhe sinceramente. Tipo. Entusiasmado. O enforcado ficou momentaneamente sem saber como reagir. Esta foi a primeira vez que alguém usou tais palavras para descrevê-lo. Depois que a discussão acabou, Clem de repente se lembrou de algo. Na exploração anterior do templo abandonado do verdadeiro Criador, a cidade de prata encontrou o nome Rosa da Redenção. No entanto, não parecia prestar atenção a isso. Não pode ser ignorado. De acordo com o espírito maligno nas ruínas subterrâneas, esta organização extremamente secreta é uma organização liderada por anjos caídos, e não é de forma alguma inferior à ordem dos eremitas do crepúsculo. Talvez o tempo cíclico tenha sido estabelecido por eles. Pensando nisso, o louco, que estava sentado ereto em uma cadeira de espaldar alto, ajustou sua postura vagarosamente e usou seus dedos para bater levemente na borda da longa mesa manchada. Audrey imediatamente virou a cabeça e olhou para o senhor louco com entusiasmo, esperando que lhe desse uma dica. O enforcado, o sol, o mágico e o mundo também olharam com expectativa para o senhor louco. Em meio à névoa, Clem riu e disse, Rosa Redenção. Rosa Redenção? O que é isso? O ponto-chave para sair dessa situação? Isso mesmo, tem esse nome no canto de um mural perto do topo do templo. Derrick pareceu entender alguma coisa. Alger, Audrey e Force também se lembraram e deram grande importância ao nome Rosa da Redenção, mas não entenderam totalmente o verdadeiro significado que o senhor louco estava tentando transmitir. Honorável senhor tolo, o que representa a Rosa da Redenção? Audrey levantou a mão e tomou a iniciativa de perguntar. Desta vez, Clem não respondeu além de dar uma risada curta. Sua ideia era muito simples. A organização, a Rose Redemption, estava intimamente ligada ao verdadeiro Criador. Não importa o que acontecesse no templo, sempre apontaria para eles de alguma forma. Quanto a saber se esse nome era um suposto ponto-chave, Clem não tinha certeza ou estava preocupado, afinal, ele tinha o direito à interpretação. Se o Tsum e os outros entenderam mal o significado real, como poderia ser culpa do senhor louco? Capítulo 462. O que é um milagre? Vendo o louco rindo silenciosamente, Audrey e os outros não tiveram escolha a não ser desviar o olhar e parar de fazer perguntas. Em uma situação como esta, onde eles receberam apenas dicas e não explicações, eles não acharam problemático. Existências no nível de divindades normalmente tinham hábitos semelhantes e, às vezes, o que davam não eram nem dicas, mas revelações. Aos olhos de uma figura poderosa como o Senhor Louco, basta fornecer um único nome. Nossa incapacidade de compreender as coisas é porque somos deficientes. Precisamos trabalhar mais para descobrir e tentar coisas. Audrey estava cada vez mais ansiosa por seu futuro como psiquiatra. Lembro-me que havia algo relacionado com a Rosa Redenção naquele templo semi-abandonado. Alger inclinou a cabeça e olhou para o Tsum. Sem qualquer hesitação, Derrick acenou com a cabeça e disse, sim. Era um texto derivado de Jotun em um canto dos murais. Levamos bastante tempo para decifrar essas palavras. Texto derivado de Jotun. Alger não havia prestado muita atenção a esse detalhe antes, mas não pôde deixar de fazer conexões naquele momento. Aquele garotinho, Jaque, parece ter ido lá do Mar Sonia. Texto derivado de Jotun. Alger deliberou antes de fazer um pedido para conjurar uma linha de texto. Essas palavras estavam no antigo Fezak, as origens da língua do continente do norte, e significavam Rosa da Redenção. Derrick deu uma olhada mais de perto e ficou atordoado. É muito próximo, mas a maneira como as palavras terminam é tratada de maneira diferente. Senhor enforcado, esta é uma língua de onde o senhor vem? Enquanto falava, Derrick conjurou o texto do mural novamente. Sim. Alger deu uma resposta afirmativa. Esta linguagem se evoluiu. A que você encontrou deve ser de um tipo anterior. No mundo da linguística, esse tipo de linguagem que é semelhante ao antigo Fezak é amplamente considerado uma característica do Império Salomão. O historiador Klein deu a resposta mais precisa em sua mente. Alger fez uma pausa. E quanto ao conteúdo do mural correspondente? Eu não estava no comando dessa área e não dei uma olhada cuidadosa antes de partir. Derrick imediatamente se sentiu envergonhado. Alger assentiu sem mudar de expressão. Encontre uma chance de esclarecer isso. Pode haver um ponto crucial escondido lá dentro. Tudo bem.
Derrick estava cada vez mais convencido de que as coisas não estavam tão ruins, afinal. Vendo que ele havia relaxado um pouco, Audrey ficou um pouco curiosa e um pouco confusa ao perguntar, Senhor enforcado, se aquele menino chamado Jack é filho do ouvinte que você descreveu, porque ele seria capaz de se comunicar com o Tissum e os outros. Depois de discutir os termos correspondentes para a Rosa Redenção, ela estava completamente certa de que a cidade de Prato usava um idioma diferente em comparação com os outros países do continente do norte e do sul, como Loen. E acima da névoa cinza, todos conseguem se comunicar com fluência, sem falhas na comunicação. É tudo graças aos poderes do Senhor Tolo. Audrey elogiava em seu coração. Alger zombou enquanto olhava para ela. Senhorita Justiça, você não experimentou nenhum evento do Beyonder, experimentou? Já que já se tornou um monstro terrível, então o que mais ele não pode mudar? Confie em mim, há momentos em que o conhecimento do idioma é muito fácil de obter, levando apenas 1 ou 2 segundos. Audrey piscou, sentindo que havia exposto mais uma vez que não tinha muita experiência ou conhecimento em misticismo. Depois que esse assunto foi encerrado, o encontro de tarô foi retomado de acordo com o cronograma usual. Audrey olhou para o final da longa mesa de bronze e disse, Senhor Tolo, desta vez há mais 3 páginas do diário de Roselle. Ainda lhe devo 7. Ao ouvir isso, Forza acrescentou apressadamente, Senhor Tolo, também recebi algumas respostas. Haverá novas páginas do diário de Roselle na próxima vez. Muito bem. Klein riu em resposta. Por outro lado, Derrick sentiu-se novamente envergonhado, pois não teve tempo de visitar a biblioteca na semana anterior para consultar qualquer material e memorizar detalhes históricos devido à sua participação na equipe exploratória. Depois de um processo simples, Klein pegou as 3 páginas do diário que foram conjuradas e começou a ler com grande expectativa. 8 de agosto. Pela primeira vez, fui convidado para o Whitmaple Palace para assistir um baile oferecido por Sua Majestade. Esses aristocratas são realmente extravagantes, com a comida que comem em busca de novidades. Coisas como cisnes grelhados, testículos de ovelha. Devo dizer, fiquei muito surpreso no começo. Os aristocratas deste mundo, sim, isso é limitado apenas aos aristocratas, realmente amam a limpeza, é comum eles tomarem banho, e o papel higiênico já assumiu uma forma nascente. Eles não são como os aristocratas da Idade Média da Terra. Originalmente, pensei que isso fosse um efeito da existência de deuses verdadeiros, mas, depois fui informado de que era uma melhoria que precisava ser feita por causa de algum tipo de ameaça. Beyonders de uma sequência específica são capazes de espalhar a praga através de hábitos sujos. Eu me pergunto qual caminho e sequência é esse. Naquela época, meu primeiro pensamento foi que havia algo errado com o cérebro desses aristocratas, certo? Já que eles têm medo da peste, por que não limpam as ruas? Por que não construíram um sistema de esgoto completo? Por que não melhoram as favelas? Eles estão todos na mesma cidade. Isso significa que este lugar vai ficar bem quando houver uma praga por lá? Bem, com fontes de água, comida e pessoas isoladas e elas se movendo apenas em uma direção, talvez realmente fique tudo bem. Mas há pragas que podem ser transmitidas pelo ar. Quando eu ocupo um cargo alto, devo pressionar pelo planejamento urbano e limpar o meio ambiente. Mesmo sem a praga, apenas viver em uma cidade tão fedorenta ainda é muito chato. Ah, certo, fui convocado esta noite por Sua Majestade. Achei que desde que nasci na Terra, eu, que recebi uma educação igual a todos os homens, não seria humilde nem arrogante e pareceria bastante calmo. Mas, na verdade, permaneci muito nervoso e excitado, inconscientemente dobrando minha cintura e inclinando minha cabeça. Claro, eu sei que em termos de dignidade, eu sou igual ao rei. Este é o encanto do poder. Embora esta página inteira esteja repleta de atividades diárias, o imperador ainda conseguiu me fazer rir. Ele também era alguém com um objetivo. De fato, mesmo para alguém nascido no mundo moderno, eles ainda ficarão apreensivos e bajulador quando confrontado com alguém de alto status, uma pessoa que pode influenciar seus destinos. Clem sorriu, seu humor muito mais relaxado. Ele virou para a segunda página e continuou lendo. 11 de novembro. Prestes a avançar para a sequência 4 para se tornar um semideus. Depois disso, desde que eu não perca o controle, a ordem natural da minha vida, experimentará uma mudança qualitativa. Eu não seria mais uma criatura de vida curta. Claro,
Diferentes sequências de diferentes caminhos estarão em diferentes estados. Eu enfrentei duas escolhas. Uma é alquimista do caminho savante e a outra é misticologista do caminho Mystery Prayer. Eventualmente, optei por não mudar de caminho, já que o sábio oculto é uma existência muito perigosa. No entanto, eu suspeito que ele não é uma divindade real. Talvez ele seja de um nível ligeiramente inferior. Depois de me tornar um alquimista, poderei injetar alma nos itens que criar e dar vida a eles. Essa é a sensação de ser um criador. Com certeza será excelente. É também a razão pela qual continuei escolhendo este Beyonder caminho. Depois de obter a característica Beyonder desta sequência, devo ser capaz de completar mais dos meus conceitos. Chegará um dia em que o ditado, não é que não estamos trabalhando duro, é só que o trapaceiro tem um Gundam. Será um Gundam no verdadeiro sentido da palavra. O único problema é que o ritual correspondente do alquimista precisa extrair toda a força vital de uma determinada região, a desertificação da terra e a secagem dos lagos. Porque isso não é muito diferente do ritual de sacrifício de um culto. Sempre achei que o sistema de sequência de poções tem muitas partes obscuras e malucas. Ocasionalmente, pode ser tão maléfico que pode levar ao desespero. O imperador também se sente da mesma forma. Vendo isso, Clay não pôde deixar de suspirar. Às vezes, ele também sentia que a cor de fundo deste mundo era preto acinzentado e louco. Coisas como a lei da conservação e indestrutibilidade das características do Beyonder, as leis da convergência do caminho e a permutabilidade das sequências próximas trazem mudanças que levam à tragédia. Alquimista é uma sequência muito interessante. A vida alquímica parece proibida e é um domínio muito próximo ao das divindades. Eu me pergunto se o imperador fez algum Gundam antes de ser assassinado. Provavelmente não. Os pensamentos de Klein se afastaram por um momento. Ele estava bastante curioso sobre o ritual de se tornar um Beyonder de alta sequência semelhante a um semideus. Infelizmente, Roseli não gravou muito disso. Afinal, era um diário, não um caderno. Sequência 4 Misticologista do caminho Mystery Prayer soa bem também. Klein virou a segunda página do diário e mostrou a terceira página na frente dele. 23 de abril. Este bando de aristocratas realmente é uma bagunça. Eu até pensei que Madame Karen havia me seduzido para sexo porque ela gostava de mim. Mas quem diria que seu marido, o Conde de Champagne, era espiando na sala oposta. Ele ficou até emocionado e até queria me foder. Sinto muito, mas não consigo aceitar, então tive que expulsá-lo da sala. Comparado com a família deles, sou apenas uma criança pura. Klein ficou momentaneamente sem palavras. Ele sentiu que a vida privada do imperador Roseli estava realmente cheia de emoção e que muitos da aristocracia antes também eram suficientemente excêntricos. Se algum aristocrata tentar buscar novidades e encontrar um babuíno de cabelos crespos, pode até nascer algum tipo de doença. Klein suspirou e baixou os olhos. 25 de abril. Para cultivar meu caráter e aprimorar minha mente, fui pescar no Lago dos Cisnes. Espero um dia poder pescar uma sereia no mar. Suspiro, tenho andado bastante depravado recentemente. Tenho que revigorar meu espírito e inventar mais coisas. Não posso deixar lacunas. Desde que transmigrei para este mundo, vou marcar esta era com meu nome. Imperador, é melhor se você tivesse caído na depravação. A boca de Klein se contorceu sem qualquer intenção de fazer comentários. Então, ele olhou calmamente para a última entrada do diário na última página. 26 de abril. Zaratu veio me visitar. Eu deliberadamente perguntei a ele o que era um milagre. Ele me perguntou em troca sobre o que eu achava que era. O que eu acho que é? Há apenas um milagre em meu coração, e essas são as maravilhas da civilização. Por exemplo, o grande salão do crepúsculo do Império Feizak, a antiga residência do rei gigante, Aurmir. Zaratu finalmente deu uma resposta direta. Ele disse, o que é um milagre? Um milagre é ser ressuscitado dos mortos. Capítulo 463. Respondendo suas próprias perguntas. Um milagre é ser ressuscitado dos mortos. Clay de repente se lembrou do que havia acontecido com ele. O ferimento na cabeça de um homem que deu um tiro na cabeça curando milagrosamente. Um Beyonder que, tendo morrido por ter seu coração esmagado, rastejou para fora de seu túmulo no meio da noite. Esses são considerados milagres de ser ressuscitado dos mortos. É este o milagre do qual o líder da ordem secreta, Zaratu, falou.
E a sequência 2 do caminho do vidente é chamada de invocador de milagres. Nesse momento, Clayton sentiu que havia captado algo importante, mas não conseguiu reunir todas as pistas para formar a verdade que desejava. Como eu havia adivinhado antes, existem outros fatores em ação para minha escolha de ter vidente como minha sequência inicial. Meu maior apoio é o espaço misterioso acima da névoa cinza que elimina todas as interferências e fornece aos videntes o ambiente mais cobiçado. Minha característica de ressurreição também parece ter vindo da névoa cinza também. Quando vim para Backlund, os eventos em que o marionete Rosago estava envolvido foram naturalmente atraídos para mim, o que é consistente com a convergência das características de Beyonder do mesmo caminho. Quanto maior a qualidade, mais forte a atração, pois os efeitos aparecem intermitentemente. Mudança repentina no estilo do caderno da família Antígono de passar informações importantes para mim, relacionadas ao pico principal da cordilheira Onassis por meio da armadura do infortúnio marionete, também pode ser resultado de tais elementos. Combinado com os outros fenômenos diversos, isso significa que este espaço misterioso tem uma relação muito próxima com o caminho do Seer Beyonder, que este é um artefato selado de grau 0 da sequência correspondente. Ou talvez seja um reino divino deixado para trás por uma sequência 0 do mesmo caminho. Há também a possibilidade de ser a chamada singularidade do caminho do vidente. Clay desviou o olhar do diário de Roselle, sua expectativa de avançar para um Beyonder de alta sequência aumentando. Ele se perguntou o que descobriria na área oculta depois de completar a escada de luz. Talvez o motivo da minha transmigração e o caminho de casa sejam encontrados lá. Ele suprimiu sua excitação e permitiu que as páginas do diário de Roselle desaparecessem de suas mãos. Ao mesmo tempo, ele se tornou cada vez mais cauteloso com o líder da ordem secreta, Zaratu. Ele era uma existência poderosa que há muito se tornou um invocador de milagres do caminho do vidente há muitos anos. Pode haver momentos e assuntos que tenham suas impressões digitais escondidas por toda parte. Embora todos esses pensamentos estivessem agitados em sua mente, Klein agiu como se nada tivesse acontecido ao dizer calmamente: "Você pode começar suas transações." Force imediatamente se virou para olhar para a senhorita Justice, que estava sentada do mesmo lado da mesa, e ela disse com expectativa: "Recebi uma resposta. Meu professor tem um par de olhos de dragão espelho. O preço é de 1000 libras." Ao dizer isso, Force se sentiu um pouco inquieto. Isso porque o preço de reserva de Dorian Gray Brown era de 800 libras, que já estava com um prêmio acima das 500 a 600 libras usuais. E nessa base, ela adicionou mais 200 libras. Depois de participar de tantos encontros de tarô e todos os tipos de círculos do Beyonder, finalmente entendi uma coisa. Assim como o imperador Roselle disse, o dinheiro não é onipotente, mas nada pode ser feito sem dinheiro. Embora eu já tenha recebido o pagamento fixo pelo meu novo livro e tenha economizado 350 libras, ainda há a bolsa estomacal do devorador de espíritos esperando por mim. Há também todos os tipos de despesas necessárias para a sequência 7, 6, 5 e até 4. O significado antes da dica secreta do Sr. Sequência Beyonder. Mesmo que eu possa encontrar alguns deles através do professor, não posso confiar totalmente nele e na família Brown. A este respeito, juntar dinheiro sozinho não é suficiente, e é preciso fazer esforços para ganhar dinheiro. O preço de 1000 libras é muito caro. Se a senhorita Justiça quiser barganhar, mais tarde direi a ela que o professor concordou em baixar o preço em 100 libras após repetidas negociações. Enquanto Force esperava pela resposta, ela se consolou. 1000 libras. Audrey nunca esperou receber notícias sobre os ingredientes da poção do psiquiatra tão rapidamente, então ela subconscientemente perguntou em um tom de confirmação. Sem esperar por uma resposta de Force, ela acrescentou alegremente: "Ok, combinado." Embora ela ainda devesse uma parcela final ao Visconde Glynt e ainda devesse 2000 libras ao abençoado do louco, ela seria oficialmente declarada adulta no baile de Ano Novo. Não apenas seu controle sobre sua riqueza seria maior do que nunca, mas ela também receberia muitos presentes valiosos, como prometido por seu pai, Earl Hall. Alguns dias antes, ele havia prometido dar à sua querida filha mais 50.000 libras em ações do Backlund Bank e mais de 2.000 libras em dinheiro. Portanto, 1000 libras não era um número com o qual ela se incomodava.
Audrey havia originalmente pedido ao Sr. Tolo que estendesse o período de pagamento das 2.000 libras até fevereiro ou março para, por um lado, saldar sua dívida com o Visconde Glaint e economizar dinheiro o mais discretamente possível, sem levantar suspeitas. Por outro lado, ela teve que reservar um orçamento adicional para os ingredientes da poção do psiquiatra. Agora era a hora de usar o orçamento. No máximo, terei que apertar o cinto como fiz nos últimos meses. Depois de março, não haveria problemas. Audrey pensou, nem um pouco preocupada. Ela concordou. Ela concordou. Furs estava feliz e confuso. Furs pediu ao Sr. Tolo para testemunhar a transação e providenciou para que a senhorita Justiça fizesse o pagamento antes de entregar o ingrediente Beyonder na quarta-feira. Como Furs decidiu ir para Pritz Arbor imediatamente após receber o dinheiro, sem perder tempo no meio, ela olhou para os três cavalheiros, o sol, o enforcado e o mundo. Alguém tem alguma informação sobre a bolsa estomacal do devorador de espíritos? Depois de se acalmar, ela descobriu que com sua experiência no método de atuação, ela poderia digerir o excesso de característica do Beyonder muito mais rápido do que esperava. Uma semana era quase equivalente a 2 semanas no passado. Em cerca de 10 dias, ela seria capaz de digerir completamente e resolver o problema. Quando ela reuniu os ingredientes e avançou para Trickmaster, ela sentiu que seria capaz de passar perfeitamente no primeiro teste dado por seu professor, Dorian. Ela ganharia mais atenção e não seria mais uma mera aluna colhida por gratidão. Derrick acenou com a cabeça e disse, eu estava prestes a dizer a você que, durante essa exploração, obtivemos algumas bolsas estomacais dos devoradores de espíritos. Posso trocá-las por preços baixos depois que eu retornar à Cidade de Prata. Isso está sob a premissa de que eu não estou mais sob vigilância. Ok, mas parece que você não tem uso para libras de ouro. Furs perguntou diretamente. Após a operação para salvar Little Sun, ela teve uma compreensão preliminar da Cidade de Prata. Sem esperar que o Tissun dissesse uma palavra, Alger interveio, você pode me dar o dinheiro correspondente ou moedas de ouro para mim. 300 libras é um preço muito razoável. Vou fornecer a fórmula da poção do sumo sacerdote solar para o Tissun. Senhor enforcado, você tem a fórmula para o sumo sacerdote solar? Derrick perguntou com uma agradável surpresa. Durante suas patrulhas anteriores e suas recentes explorações, ele sentiu cada vez mais que os poderes do Caminho do Sol eram perfeitos para lidar com a escuridão. Embora o paladino da sequência 6 do Caminho dos Gigantes já pudesse criar a luz do amanhecer, no reino do sagrado e da luz, ainda é inferior a um suplicante de luz. O enforcado assentiu levemente e disse, isso mesmo. Ele havia encontrado a fórmula da poção do sumo sacerdote solar em um tesouro do arquipélago de Horsted, mas foi apenas recentemente que ele encontrou uma oportunidade de fornecer justificativa suficiente e ter as condições suficientes para ter o direito de lê-la uma vez. A razão que ele deu foi que pessoas suspeitas de serem sacerdotes da Igreja do Eterno Sol Ardente apareceram no Mar Sonia e, como ele estava temporariamente impossibilitado de retornar à República em Tis, ele só poderia procurar os ingredientes da poção correspondentes a sumo sacerdote solar. Além disso, o ódio pelo Eternal Blazing Sun poderia transformar meros rumores na base para a ação da Igreja das Tempestades. Derrick ficou encantado a princípio, mas logo disse com certo constrangimento, o valor da fórmula da poção da sequência 7 é maior do que a bolsa estomacal de um devorador de espíritos. Eu não tenho os libras de ouro de que todos vocês estavam falando. Você pode pagar com ingredientes do mesmo valor. O enforcado deu uma resposta concisa. Mas eu não sei o que posso conseguir de você. Primeiro, você deve fazer uma lista dos monstros comuns encontrados na Cidade de Prata e seus ingredientes correspondentes. Depois eu escolho dessa lista. Sem problemas. Depois que essa exploração terminar, farei isso o mais rápido possível. Derrick estava visivelmente aliviado. Por outro lado, Clem queria fazer o facepalm, mas no final, ele não manipulou o tio Orl para quebrar o acordo. Era porque ele também queria saber que tipo de monstros e ingredientes eram comuns na Cidade de Prata. Enquanto Audrey suspirava secretamente, o enforcado olhou em volta e levantou seu pedido. Preciso de um par de olhos de condor do mar com olhos de dragão. Pagarei a compensação necessária. Ele apenas mencionou os olhos do condor do mar com olhos de dragão. Em outras palavras, o senhor enforcado tem pistas sobre as penas cristalinas do falcão da sombra azul.
Ele realmente tem muitos canais e recursos. Audrey, que tinha visto fórmula de poção para o Inglesed, pensada com alguma iluminação. Depois que as transações terminaram, eles começaram a trocar livremente informações sobre suas áreas, e o fim do Tarot Gathering se aproximou rapidamente. Durante o processo, Tio Ouro pediu pistas sobre sereias e obteve uma resposta semelhante à que havia recebido de Sharon. Quando tudo acabou, Klein, que estava observando em silêncio, achou necessário avisar a senhorita Justiça e a senhorita Mágica. Um objeto aterrorizante que, se suspeita ser um artefato selado de grau 0 apareceu perto do príncipe de Sac. Pode até envolver 0 a 08, o que definitivamente não seria uma questão simples. Além disso, a última vez que uma situação semelhante ocorreu, a cidade de Tingen enfrentou a ameaça de uma prole de um deus do mal e quase desapareceu do mapa. Portanto, agora também há um perigo oculto em Backlund. Klein pensou por alguns segundos, fazendo Tio Orit dizer com voz rouca: Senhoras e senhores, recebi recentemente algumas informações de que um grande evento está se formando em Backlund. Isso trará muita agitação e pode levar a uma tragédia. Qual é o evento principal? Audrey perguntou com preocupação. Inconscientemente, sua testa começou a franzir ligeiramente. Não sei. O mundo balançou a cabeça calmamente. De onde viria o elemento de inquietação e a possível tragédia? Force perguntou nervosamente. Nas reuniões anteriores, ela havia confirmado que as fontes do Sr. Ward eram confiáveis. O mundo agiu perplexo quando balançou a cabeça e disse: há informações contraditórias, tornando impossível para mim dar uma resposta definitiva. Ao dizer isso, ele olhou para cima e sinceramente lançou seu olhar para a figura dentro da névoa cinza no final da mesa manchada. Honorável Senhor Tolo, seu abençoado Embaclon deve ter detectado algo, certo? Os olhos de todos se concentraram imediatamente no final da longa mesa de bronze, com todos sentindo sentimentos diferentes: curiosidade, preocupação, antecipação e tensão. Com a atenção voltada para ele, Klein recostou-se e disse em tom casual: Edesac, Augustus. Capítulo 464. Consulta a Príncipe Edesac Augusto. Que ligação ele tem com o perigo que pode levar à tragédia? Além disso, este assunto parece ter recebido a atenção do Senhor Louco. Audrey instantaneamente combinou o nome com o rosto, causando grande preocupação e dúvida nela. Em sua opinião, as coisas que chamavam a atenção do Senhor Louco eram muito perigosas, extremamente secretas ou tinham grande importância e não eram nada simples. Por exemplo, o verdadeiro criador tentou disser sobre Backlund com a ajuda de Lanevus e as duras condições do distrito industrial de Astborog, o cartão do Imperador Negro do Imperador Roselio, a morte do Duque Negan e a Ordem do Eremita do Crepúsculo. Levando esses exemplos em consideração, Audrey tinha boas razões para acreditar que, se não fosse bem tratado ou recebesse pouca atenção, o grande evento envolvendo o príncipe Edesac inevitavelmente levaria a uma tempestade muito terrível. Sim. Príncipe Edesac não me incomodava há algum tempo, e só fiquei aliviado com isso e não pensei muito sobre isso. Agora, parece um pouco problemático. No baile anterior, ele ainda me reteve calorosamente para discutir alguns assuntos chatos, tentando seu mau humor pomposo. Mas apenas 2 ou 3 dias depois disso, ele ficou bastante frio e até me evitou deliberadamente. Tenho que encontrar uma chance de perguntar a papai sobre ele, mas não posso mostrar muita curiosidade, ou então pode ser muito possível que ele concordasse com o pedido de casamento da família real. Audrey lembrou alguns detalhes, e de repente ela sentiu seus ombros afundarem com o peso. Ela nunca gostou do príncipe Edesac, incluindo seus 2 irmãos mais velhos, e não tinha a intenção de se tornar uma princesa consorte. Quanto ao motivo, era muito simples. Os seguidores da deusa da noite eterna não podiam aceitar que a família Augustus tivesse acreditado no Senhor das Tempestades por gerações, o que significava que sua arrogância, pomposidade, desprezo e excentricidade contra as mulheres haviam penetrado profundamente em seus ossos. Era difícil mudá-los, que era a única coisa que Audrey não tolerava mais. Quando ela pensou no ambiente rígido, antigo e extremamente conservador em que se encontraria depois de se tornar uma princesa consorte, Audrey sentiu que certamente enlouqueceria e fugiria, desconsiderando todo o resto. Portanto, ela não se comoveu com a bajulação bastante solícita dos príncipes. Ela estava mesmo com muita repulsa. Edesac Augustus.
O sobrenome indica que ele é um membro da família real. Eu me lembro vagamente que ele é um príncipe. Que assunto perigoso ele vai fazer? Eu não tenho como entrar em contato com ele. Certo, eu posso pedir ajuda à senhorita Audrey e ao visconde Glynt, mas eu tenho que pensar em um motivo antes do tempo para evitar qualquer suspeita deles. Furs franziu a testa ligeiramente enquanto ela interpretou as palavras do senhor louco. Alger ficou muito interessado no assunto, mas não se atreveu a perguntar ao senhor bobo, que obviamente estava apenas dando uma dica. Ele só pôde refletir consigo mesmo por 2 segundos antes de dizer a justiça. Magician e Tilmord, a atmosfera sobre o mar também não é calma. Pode ter uma conexão com Backlund, assim como aquelas máquinas. Suas palavras eram completamente infundadas. Ele simplesmente queria exagerar o grau do perigo e deixar que os 3 membros do Tarot Club em Backlund investigassem diligentemente. Devo dizer que o senhor enforcado atuou tão bem em concerto. Klein, que estava assistindo do lado de fora, desistiu da ideia de fazer o tio Orut dizer algo semelhante. Ele mencionou apenas o príncipe Edesac, mas não a senhora com o anel de safira que era suspeita de ter um artefato selado de grau 0. Ele nem mencionou a possibilidade de que o assunto em que o príncipe Edesac pudesse estar envolvido tivesse a ver com 008 e Insizanguil, porque ele não conhecia as circunstâncias do artefato selado que poderia até destruir um país. Tudo o que ele podia contar eram pistas minuciosas para fazer suposições das quais ele não tinha certeza. Ele temia que, se contasse diretamente os pontos-chave para a justiça e Miss Magician, suas investigações seriam detectadas pelo alvo no momento em que se aproximassem do alvo. Foi também por isso que Klein não tentou encontrar uma oportunidade para informar o Machinery, e Vimind. Com base em suas suposições sobre o artefato selado 008, ele suspeitou que, se deixasse a Minsk State e andasse de carruagem até a Catedral de Lever ou a Catedral de Stein, encontraria um ataque inesperado e absolutamente imparável, como a erupção de um selado artefato escondido no subsolo ou um golpe fatal de um Beyonder de alta sequência. Apenas a triagem da névoa cinza permitiu que Klein não se preocupasse com tais problemas. Até certo ponto, ele poderia informar a justiça e o mago sobre isso de uma maneira mais gentil, mais indireta e mais velada. Além disso, Klein tinha outros planos. Era para sair de Backlund saindo do palco como um personagem secundário entre os personagens secundários e mudando sua aparência sem que ninguém percebesse. Ele então retornaria secretamente e entraria em contato com o Machinery Vemind de uma maneira além dos sentidos do artefato selado de grau 0. Vamos esperar que isso dê certo. Espero que haja uma chance de encontrar Insizanguil. Sim, a premissa é que ele está realmente envolvido neste assunto. Espere um minuto. Enquanto o Sr. Azik estava atrás de Insizanguil, ele teve um conflito com o Mi-9. Ele se tornou secretamente procurado e o Mi-9 sempre foi considerado uma facção pró-real nas Forças Armadas. Uma série de coincidências envolvendo o príncipe Edesac é bastante semelhante às características exibidas pelo CLA Artifact 008 no passado. Isso parece confirmar indiretamente a existência de Insizanguil. Klein fechou os olhos, e as botas brilhantes e a mão pálida voltaram para ele. Ele se recostou na cadeira, seus lábios se curvando para cima. Senhoras e senhores, nos encontraremos na próxima semana. Em Presborog, a opulenta vila de Earlhall. Aldrin ficou na frente do espelho de corpo inteiro, olhando fixamente para seu reflexo. Houve boas e más notícias para ela neste encontro de tarô. A boa notícia era que ela estava prestes a receber um dos principais ingredientes da poção do psiquiatra. Embora ela não fosse mais a garota ignorante que comprou alguns conhecimentos gerais básicos do enforcado por 1000 libras e sabia o preço aproximado de muitos ingredientes do Beyonder, ela não se importava em pagar um prêmio pelos olhos de um dragão espelho. Após o assassinato de Duke Negan, ela ganhou o desejo e motivação de aumentar sua sequência para receber a força de combate correspondente. Para isso, ela não queria esperar mais e estava disposta a pagar um preço. Desde que os ingredientes aparecessem, ela aceitaria imediatamente a oferta desde que o preço não fosse muito exorbitante, caso algo inesperado acontecesse. É como uma peça preciosa de joalheria que muitas senhoras nobres colocaram seus olhos. É também como as casas, de raça pura com linhagens únicas que os homens gostam. O prêmio correspondente é inevitável e inevitável. Às vezes, não é impossível dobrar ou triplicar o preço. Além disso, com força ocupada no processo de contatar seu professor,
Ela definitivamente não deveria perder tempo correndo riscos. Sim. Ela também não sabe que eu sou Justice. Audrey pensou indiferente. Quanto às más notícias, sem dúvida estavam relacionadas ao assunto do príncipe Edesac. Isso a deixou preocupada e preocupada. Felizmente, o Sr. Ward recebeu a notícia e o Sr. Louco deu um aviso. Caso contrário, quem sabe como as coisas teriam acontecido. Audrey, com condições tão excelentes, você certamente poderia resolver este problema. Vamos. A garota desenhou o sinal da lua carmesim contra o reflexo no espelho e se esforçou para ser otimista. Então, ela conteve suas emoções e se dirigiu para a sala de piano, preparando-se para participar de sua aula de piano como se nada tivesse acontecido. Isso porque Arlo Hall e sua esposa, assim como Ibert Hall, não estariam em casa até o jantar, e ela não tinha o que impedir informações agora. Ela só podia dizer a si mesma para ficar calma, ser composta e ser paciente. Antes da chegada do tutor, Audrey tocava piano casualmente, usando a bela melodia para purificar sua mente e alma. Quando terminou de tocar, percebeu que Suzy havia aberto a porta em algum momento e estava sentada ao lado dela. Ela ainda tinha um par de óculos de aro dourado pendurados no pescoço. Audrey, que problemas você encontrou? O som do seu piano me diz que você está frustrada com alguma coisa, disse Suzy de repente. Audrey congelou, sem saber como responder. De repente, ela sentiu que ter um cão leitor de mentes em casa não era necessariamente uma coisa boa. Dentro do acampamento que tinha uma fogueira acesa. Com os olhos fechados, Derrickberg pensou calmamente no que havia acontecido no Tarot Gathering e certificou-se de que não havia esquecido as memórias de suas experiências repetidas. Depois de um período de tempo desconhecido, ele abriu os olhos, cheios de expectativa, e olhou em volta. No entanto, o que entrou em seus olhos foram as chamas e seus companheiros, que eram exatamente os mesmos de suas memórias. Naquele momento, o caçador de demônios Colin, de pernas cruzadas, que estava encostado em um pilar de pedra, disse, vamos partir depois de 50 rodadas de raios. Nesse momento, Derrick teve certeza de que tudo o que havia acontecido antes não era um sonho ou uma alucinação. Bairro de Sherwood. Rua Minsk, 15. Klein desceu ao primeiro andar e sentou-se na sala de atividades, sentindo o calor da lareira. Ele se balançava silenciosamente na cadeira reclinável sem ler jornais, revistas ou mesmo livros. Estava tudo tão calmo e silencioso até que ele ouviu a campainha tocar. Klein, que vestia uma camisa da casa e um colete de cachemira, levantou-se e caminhou em direção à porta. O visitante o pegou de surpresa. Ele abriu a porta e riu. Boa tarde, Helene. Você não deveria estar ajudando Narvest Church esta hora. Era o belo e um tanto efeminado vampiro Enlenit, cujo cabelo estava penteado para trás em um ângulo. A expressão do homem arrogante congelou quando ouviu a saudação de Klein. Levou um pouco de esforço para recuperar a compostura. Tenho algo a consultar com você, detetive. Sherlock. Moriarty. Helene anunciou uma palavra de cada vez. Depois de convidá-lo para a sala de atividades, Klein voltou para sua poltrona reclinável e perguntou com um sorriso, o que é? O preço de uma consulta é de 1 libra, mas a consulta não pode ceder 1 hora. Enlinwich não prestou atenção às suas palavras e disse, imerso em pensamentos, um figurão quer que eu faça alguma coisa. Embora esse assunto possa me ajudar a resolver meu problema indiretamente, também contém uma grande quantidade de risco. Eu não tenho nenhum amigo, e temo que meus pais fiquem preocupados, e você é um detetive Beyonder muito experiente. O que você sugere? Rejeitar ou aceitar? Resolver o seu problema? Limpando a deixa psicológica. Klein disse pensativo, não posso lhe dar nenhum conselho apenas com a palavra algo. Enlinwich ficou em silêncio por alguns segundos antes de cerrar os dentes e dizer em voz baixa, tem algo a ver com aquele tolo. Klein quase levou a mão ao ouvido. Capítulo 465. Determinação de Enlen. Depois de um segundo de confirmação, Klein juntou as mãos e se inclinou para a frente. O que exatamente é esse algo? Não posso dizer mais nada. Enlinwich balançou a cabeça com firmeza. Com medo de ser investigado, Klein não deu continuidade ao assunto. Ele simplesmente analisou a situação com base nas informações que o vampiro acabara de revelar. Algo a ver com o louco. Pode ajudar Enlinwich a resolver seu problema. Contém um alto risco.
Combinado com suas ideias anteriores, isso parece indicar que ele pretendia realizar um ritual apropriado para orar ao louco, que também sou eu, para eliminar a deixa psicológica e ganhar sua tão esperada liberdade. No entanto, este não é mais um ritual que o próprio Enlil realizará. É o resultado das instruções de um figurão em particular, e com o orgulho desse vampiro, para ele se dirigir à pessoa dessa maneira, provavelmente significa que a pessoa é uma potência entre os sanguíneos. Porque um figurão sanguíneo enviaria um descendente rezar para o louco. Eles começaram a trabalhar com a Ordem Aurora. Confuso, Klein olhou para o expectante Enlil e zombou de si mesmo. Tente adivinhar se responderei às suas orações. Ele hesitou por 2 segundos e não fez nenhuma sugestão. Em vez disso, ele disse, estatisticamente falando, ao orar para uma existência oculta sem entender a situação, 30 em 100 casos não receberiam nenhuma resposta. 68 casos acabarão encontrando todos os tipos de coisas terríveis e os farão perder suas vidas, ou viver uma vida pior que a morte. Apenas 2 casos têm possibilidade de sucesso, permitindo-lhes conseguir o que querem, mas o preço que pagam pode não ser o que desejam. Como um ex-guerreiro do teclado, Klein sempre acreditou que, quando se trata de provar algo ou reforçar um ponto de vista, qualquer um que apenas desse um exemplo, uma exceção, sem mencionar toda a amostra e as estatísticas gerais, estava sendo um babaca. Era apenas um truque de conceito e, nesses casos, geralmente havia palavras semelhantes, como tenho um amigo, uma garota que conheço ou alguém ao meu redor. Portanto, para convencer Lilith, ele deliberadamente fabricou alguns dados. Claro, isso não era totalmente infundado. Pelo menos, muitos dos arquivos que Klein leu enquanto era membro de uma equipe dos Nigtalks descreviam situações semelhantes. Apenas 2 casos de sucesso. Os problemas acontecem com 68 casos. Assustado, Enlil não pôde deixar de levantar a mão para alisar o cabelo. Basicamente, esse é o nível de perigo sobre o assunto que você vai fazer. Se você tiver intenções maliciosas, o risco é ainda maior do que isso, respondeu Klein com sinceridade. Enlil balançou a cabeça inconscientemente. Não, não há malícia. Além disso, o figurão vai me proteger no processo. Sem maldade? Mesmo se você tiver malícia, você pode não saber, já que você é apenas bucha de canhão que foi empurrado para a linha de frente. Klein ergueu a palma da mão direita e reforçou o tom com um gesto. Isso reduzirá muito o risco, mas definitivamente não o reduzirá a zero. Aquele figurão realmente tem meios de resistir a uma existência oculta. Provavelmente, não, Enlil respondeu hesitante. Então. Klein abriu as mãos. De repente, ele revelou um sorriso e disse, Enlil, não há necessidade de você correr esse risco. Mesmo que você acredite completamente na Mãe Terra, isso não afetará sua vida de forma alguma. Olhe para os cidadãos de Fenapoter, não eles comem, se vestem e fazem o que querem. Quando chegar a hora, há uma grande chance de que o padre Travisky não o force mais a fazer trabalho voluntário na Arvest Church. Você recuperará sua liberdade original. Além disso, acredito que você se adaptou bem aos ensinamentos da Mãe Terra sem nenhuma contradição. Enlil permaneceu em silêncio por um tempo e disse, ser um crente porque gosto das crenças dela é completamente diferente de ser forçado a acreditar por meio de uma sugestão psicológica. Mesmo que eu abandone a Lua um dia e acredite na Mãe Terra, espero também que seja uma escolha que fiz livremente. Não tem nada a ver com os outros, este é o último orgulho de um sanguíneo. Klein olhou para Enlil com alguma surpresa. Ele não esperava que ele fosse tão insistente. Ele pensou por 2 segundos e não tentou persuadi-lo novamente, dando um reconhecimento conciso. O problema na verdade é muito simples, ou seja, você tem coragem de enfrentar um certo grau de perigo por causa das ordens do figurão e da tentação de se livrar do taco. Se você está disposto a sacrificar sua vida para isso, então a resposta é extremamente simples. Em suma, este assunto será deixado para você decidir. Enlil ouviu com uma expressão pesada e instintivamente retrucou, se eu realmente decidir fazer a tentativa. Definitivamente não é para mim, mas para todos os sanguíneos. Resolver este problema é apenas uma vantagem adicional. Para todos os sanguíneos. Que assunto meu envolve todos os sanguíneos? Aquele figurão estava mentindo para você, certo? Klein zombou. Você acredita que um vampiro fraco tem a chance de salvar uma raça inteira? Sanguíneo? Enlil enfatizou. Além disso, minha força também, não é ruim.
É equivalente à sequência 7 de vocês humanos. A propósito, é do tipo que se especializa em combate. Se você acredita ou não, você não entenderia. Ele se levantou e disse, embora sua análise e sugestões não tenham sentido, ainda tenho que agradecer. A taxa de consulta será deduzida da malha e caixa de lata anteriores. Klein não foi capaz de reagir por um momento ao que ele estava falando. Foi só quando ele saiu que ele de repente percebeu o que queria dizer. As embarcações em grandes transições geralmente não são gratuitas. Aquele vampiro mesquinho. Na escuridão, em que a frequência dos raios ainda não havia sido retomada, a equipe exploratória da Cidade de Prata chegou pontualmente à periferia do templo abandonado. Derrick lembrou que durante a primeira operação, todas as lanternas de pele de animal foram apagadas aqui. A equipe inteira caiu em pura escuridão, e ele também ouviu o assustador grito de socorro vindo das profundezas do templo. De acordo com as conjecturas do Senhor Enforcado e da Senhorita Justiça, este pode ser o ponto de partida para nossos ciclos repetidos. Mas por que acordaríamos no acampamento fora da cidade e não diretamente aqui? Lembrando-se da discussão na reunião do tarô, Derrick ergueu o braço e orou secretamente, conforme sugerido. Uma luz pura repentinamente explodiu de seu corpo, fazendo com que Josué e os outros membros da equipe exploratória assumissem rapidamente posições de batalha. O que aconteceu? Demonter Colin desembainhou sua espada e perguntou com uma voz profunda. Derrick olhou para a esquerda e para a direita em horror e disse, Excelência, acabei de ouvir uma criança chorando salve-me. Salve-me. Ele queria testar se isso era um ponto-chave. E agora? Colin perguntou cautelosamente. Eu não ouço mais. Derrick ouviu atentamente. O caçador de demônios Colin olhou para Josué e os outros com o canto do olho. Algum de vocês ouviu? Não. Os membros da equipe exploratória balançaram a cabeça. Depois de ponderar por alguns segundos, Colin chegou a uma decisão. Ele tirou uma garrafa de metal azul escuro do compartimento secreto em seu cinto e espalhou o líquido incolor e viscoso em sua espada. Então, ele esfaqueou para cima com sua espada. De repente, o céu se iluminou. Faixas de raios prateados, semelhantes a cobras, começaram a surgir para cima, espalhando-se rapidamente em todas as direções. A luz branca prateada envolveu instantaneamente todos os membros da equipe exploratória, como se iluminasse o canto mais escuro de cada um deles. Com um som crepitante, as serpentes de prata perfuraram o vazio, indo para o desconhecido. Tudo se acalmou muito rapidamente, deixando apenas a luz fraca das lanternas de pele de animal espalhadas em silêncio. Colin estreitou os olhos, o que quer que ele tentasse sentir algo desconhecido. Depois de 5 segundos completos, ele levantou a mão e apontou para frente. A partir de agora, não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados. Temos que estar em alerta máximo. Palavras tão familiares. Essa não é a chave para sair dessa situação. Derrick acalmou seu coração e seguiu a equipe até o templo meio deserto sem demora. Desta vez, ele aprendeu a lição e não olhou para o rosto do Criador caído. No processo de inspeção do terreno, ele conseguiu investigar a área onde o mural estava sendo proativo. Ele segurou a lanterna de pele de animal e o machado do furacão em suas mãos enquanto ele e um de seus companheiros começaram a agir como uma pequena equipe. Ele finalmente chegou ao seu destino depois de passar por uma série de paredes manchadas e em ruínas. À medida que a luz da lanterna de pele de animal se aproximava, o mural na parede gradualmente se tornava mais claro. Derrick primeiro olhou para o canto e encontrou a estranha e memorável linha de palavras. Rosa Redenção. Ele silenciosamente entoou o nome, ergueu a lanterna de pele de animal e examinou cuidadosamente os detalhes do mural. Na área mais alta da parede manchada havia uma cruz enorme, borrada e preta como breu. Uma sombra difícil de discernir estava pendurada de cabeça para baixo. Contra tal pano de fundo, havia uma planície desolada. Nas planícies, havia uma longa fila de pessoas. O destino deles era uma montanha distante, a cruz no topo da montanha e a figura pendurada de cabeça para baixo. Dentro da fila, algumas pessoas estavam ajoelhadas no chão, orando devotamente. Outros já haviam se levantado e caminhavam para a frente enquanto enfrentavam um vento forte. Seus rostos eram esboços simples, como se estivessem tentando destacar suas roupas esfarrapadas. Apenas o líder na frente foi relativamente mais claro. Era um homem alto e magro, com longos cabelos prateados chegando às costas.
Este homem tinha traços faciais suaves, sua cabeça estava abaixada e seus olhos estavam bem fechados. Havia camadas sobre camadas de asas de luz em suas costas. Anjo. Um anjo lendário. Derrick observou a situação em torno do líder com entusiasmo. Logo, ele descobriu um rio sinuoso e ondulante sob os pés do homem aparentemente angelical. O rio continuou torcendo e girando, e voltou a si mesmo, tornando-se a fonte. Um ciclo. Isso cria um ciclo. Derrick sentiu que havia captado algo importante. Nos ciclos de vivências, havia mesmo um rio circular no mural da parede. O último estava obviamente insinuando ou revelando algo. Derrick olhou para cima e viu o anjo de cabelos prateados com um número incontável de asas. Havia um toque de indiferença na gentileza de seu rosto, como se ele estivesse olhando para um rio, olhando para o destino. Este é o verdadeiro significado por trás da dica do Senhor Tolo. Derrick pensou por um momento e decidiu tentar. Se conseguisse, planejava culpar todas as suas anomalias no menino, Jack. Se ele falhasse, ninguém se lembraria do que ele havia feito. Sob o olhar atordoado de seus companheiros de equipe, Derrick levantou o machado do furacão e cortou violentamente o rio no mural. O relâmpago que acabara de passar foi acionado e a luz prateada caiu no machado. Capítulo 466 Devorador de Caudas Bão. O machado de Derrick, envolto em faixas de prata, atingiu o rio no mural, fazendo com que a parede desmoronasse e lascas de pedra voassem por toda parte. Com um golpe, o rio que tinha sua nascente conectada à foz se desintegrou completamente, assim como ele estava ansioso para quebrar o ciclo, resultando na fuga dos membros da equipe exploratória do templo. A figura de Demonter Colin se desvaneceu e apareceu diante dele, seu rosto sombrio. O que você estava fazendo? A ponta da espada do semideus ainda estava apontada para baixo, mas o aperto em seu punho estava claramente mais forte do que antes. Pensando na sabedoria coletiva dos membros do Tarot Club, Derrick disse, meio em dúvida e meio com medo, Excelência, uma sombra negra passou por aqui agora mesmo. É verdade. Parecia a figura de uma criança. Sem desviar o olhar, Colin Iliad perguntou a outro membro da equipe, Ain, você viu? O membro da equipe exploratória chamado Ain subconscientemente se aproximou do chefe, balançou a cabeça com firmeza e disse, não, eu não vi nada. Os olhos azuis claros de Colin brilharam imediatamente, revelando dois complexos símbolos verdes escuros. Ele observou Derrick nesse estado por 4 a 5 segundos. Finalmente, ele desviou o olhar e disse em um tom normal, esta é sua primeira missão de exploração, alucinações por estar nervoso são normais. Depois, você deve ficar ao meu lado. Acho que você ficará mais calmo, assim. Sim, Excelência, Derrick concordou sem qualquer hesitação. Tendo acabado de fazer uma tentativa, ele confirmou que o mural não era crítico. A rosa redenção que o Senhor Louco sugeriu provavelmente esconde um significado mais profundo, não é tão simples. Derrick caminhava silenciosamente ao lado do chefe Colin com o machado do furacão na mão. O que aconteceu depois não foi muito diferente das explorações que ele lembrava de suas explorações anteriores. Todos repetiram os acontecimentos do passado e chegaram ao salão final com um altar pela 6ª vez. Lá, eles encontraram o garoto de cabelos amarelos, Jack, encolhido nas sombras. Ao ouvir Salve-me! Salve-me! E vendo a silhueta da criança, o caçador de demônios Colin acenou com a cabeça indiscernivelmente e retraiu a maior parte da atenção que havia colocado em Derrick Berg. Assim como ele estava deliberando sobre suas palavras, Derrick perguntou de repente, como podemos salvá-lo? Jack revelou uma expressão animada. Salve-me, salve-me, mande-me para casa. Envie-me para casa. Onde é sua casa? Derrick perguntou, curioso e assustado. Vendo isso, Colin fechou a boca e apertou mais. Jack levantou a mão fracamente e disse, minha casa é no Porto de Mate. Porto de Mate. Embora o senhor enforcado nunca tenha mencionado isso, pela palavra Porto, Jack realmente não pertence a este nosso lugar. É muito provável que ele venha do mundo exterior, do reino de Luen, onde a senhorita Justiça e os outros estão localizados. Derrick ficou muito feliz, incapaz de esconder sua empolgação. Sua reação não levantou nenhuma suspeita do caçador de demônios Colin, porque este poderoso chefe do conselho de 6 membros também nunca havia visto o mar. Ele só pôde ler nos livros preservados que esse corpo d'água era muitas vezes maior que um lago, assim como o termo porto.
As palavras que saíram da boca do estranho garoto se apresentaram como uma pintura de um novo mundo diante de Colin. Isso fez com que ele, que buscava desesperadamente pelo futuro da Cidade de Prata, esquecesse de tudo ao deixar escapar, como você, ou você e seus companheiros, chegaram aqui. Jack mostrou uma expressão de reminiscência. Meu pai e eu viajamos primeiro de barco, depois nos encontramos com seus companheiros e continuamos a viagem. Depois de uma grande tempestade, o resto de nós tocou a terra e seguiu a direção do olhar do Senhor e veio até aqui. Seguiu a direção do olhar do Senhor. O caçador de demônios Colin e os outros olharam para a estátua da divindade em uníssono, tentando determinar para onde ele estava olhando. Logo, Colin foi capaz de determinar algumas informações gerais. Eles seguiram na direção de onde a estátua estava olhando. Ou seja, assim que invertermos o processo, podemos encontrar a costa e o local onde eles desembarcaram. A direção oposta de seu olhar é o mapa ao redor da Cidade de Prata, que aos poucos foi sendo aperfeiçoado através de explorações contínuas, apareceu na mente de Colin, permitindo-lhe fazer um esboço preliminar da rota da viagem do menino. Se não houver outros templos no meio e nenhuma estátua correspondente, extrapolar todo o caminho passaria pelas ruínas da corte do rei gigante. As pupilas de Colin se contraíram de repente. Aquele era o palácio que já abrigou o antigo deus, o rei gigante Aurmir. Não era muito longe da Cidade de Prata. Os descendentes do Reino de Prata, que foram governados pelos gigantes por gerações, sabiam exatamente onde as ruínas estavam localizadas, mas ainda não conseguiram completar a exploração da área porque era extremamente perigoso, ainda mais perigoso do que o Reino Puro. Escuridão. De acordo com as extrapolações de Colin, o garoto desconhecido e seu grupo passaram pelas ruínas da corte do rei gigante antes de chegar aqui. Como eles fizeram isso? Talvez eles não tenham seguido um caminho totalmente direto e tenham circulado ao redor da corte do rei gigante. Independentemente disso, há um caminho que leva ao mar atrás da corte do rei gigante. E do outro lado do mar pode estar um reino humano. Essa é a esperança da Cidade de Prata. Colin não pôde deixar de resistir ao pensamento. Nesse momento, Derrick percebeu agudamente que as roupas no peito e no abdômen do menino estavam tingidas de vermelho escuro, como se algum tipo de líquido estivesse vazando lentamente. Você está machucado? Ele perguntou cautelosamente. Jack abaixou a cabeça e respondeu em tom errático, algo feio está crescendo aí. Enquanto falava, ele tirou a roupa, revelando o peito nu. Foi incrustado com 2 olhos, um nariz e uma boca. Não foi pintado nem feito de pedras preciosas. Eram olhos de verdade, nariz de verdade e boca de verdade no sentido mais puro da palavra. Além disso, não pareciam pertencer a um rosto em particular, mas a 3 pessoas. De repente, Derrick imaginou uma cena em que Jack havia usado os restos de seus companheiros depois de comê-los, seus olhos, nariz e boca, para formar um rosto estranho em seu peito. O rosto era gentil e indiferente, dando a Derrick uma sensação inexplicável de familiaridade. Demorou apenas 1 ou 2 segundos para Derrick descobrir o motivo da familiaridade. O rosto era muito parecido com o anjo no mural acima deles, o anjo de cabelos prateados com os pés sobre o rio circular. Com certeza, a razão pela qual continuamos repetindo a exploração é por causa de ele. Um pensamento ocorreu a Derrick, e ele deixou escapar uma única palavra, como se fosse deixar escapar o encantamento para se livrar da situação. Rosa Redenção. Ele gritou solenemente. Jack ergueu a cabeça e olhou para ele, sua boca lentamente se abrindo antes de alcançar seus ouvidos. Estou com tanta fome. Tão faminto. Derrick congelou quando viu uma batalha feroz acontecer. Quando ele recuperou a consciência, ele se viu sentado perto da fogueira no acampamento novamente. Rosa Redenção não é o encantamento. Ele começou a refletir profundamente. A 7ª exploração logo começou. Derrick, que havia feito uma tentativa, não se comportou mais de maneira estranha, mas procurou proativamente investigar o mural da Rosa da Redenção. Como de costume, a equipe exploratória entrou no salão subterrâneo com o altar e a estátua da divindade. Eles encontraram um menino obviamente estranho, Jack. Depois de uma conversa semelhante, Derrick mais uma vez viu um rosto humano que havia sido reunido com as características faciais de outras pessoas. Agora experiente, ele não tomou nenhuma atitude que pudesse agitar o menino. Ele baixou a voz e disse ao caçador de demônios Colin, Excelência, o rosto em seu peito é muito parecido com o anjo no mural acima de nós.
É o anjo com cabelos prateados cujos pés estão acima de um rio que está conectado da foz à fonte. Sim, o mural que está rotulado como Rosa Redenção na esquina. Colin ficou surpreso ao princípio antes de franzir a testa. Enquanto prestava atenção e consolava Jack, avaliou Derrick com o canto do olho. Após alguns segundos de silêncio, ele disse com a voz abafada: por você ter mencionado esse assunto, você me fez pensar em certas coisas. Sem esperar que Derrick perguntasse, ele continuou: estudamos este mural por um longo período de tempo e só acreditamos que ele retrata um anjo liderando um grupo de ascetas em peregrinação. E talvez o nome desse grupo seja Rose Redemption. O rio, que corre da nascente à foz, representa um ciclo, e nossa interpretação dele é que essa peregrinação se repete. E agora pode ser que seja usado para identificar o anjo. Essa é a ideia que você me deu, como Amon costumava esconder em seu corpo. Por quê? Derrick estava perdido. O caçador de demônios Colin olhou para Jack e disse: o verme deixado por Amon tinha o símbolo do tempo, e um rio circular geralmente está relacionado ao destino. Juntando os dois, isso me lembrou de alguns livros que mencionavam algo que eu não tenho certeza de sua credibilidade. Quando o Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente, lançou sua atenção neste mundo, ele tinha muitos anjos ao seu redor. Entre eles estavam os líderes dos anjos, reis dos anjos que estavam mais próximos de ser um deus. Foram 8 no total, alguns de seus nomes já se perderam na história, outros ainda existem registros, talvez simples ou detalhados. Diz a lenda que os filhos de Deus estavam entre esses 8 reis dos anjos. Dentre eles, 2 reis dos anjos tinham os títulos Anjo do Tempo e Anjo do Destino. Derrick ficou imediatamente esclarecido ao pedir confirmação: você acredita que Amon é o Anjo do Tempo e que o mural está representando o Anjo do Destino? Não posso ter certeza por enquanto. Apenas o título de Anjo do Tempo foi transmitido. Quanto ao Anjo do Destino, os registros são relativamente detalhados. Colin respirou fundo de repente. Imediatamente, ele disse solenemente: Anjo do Destino, devorador de caudas Ouroboros. À noite, dentro da estrutura subterrânea da família Odora. Linwood olhou para o caixão negro como ferro e disse ao antigo sanguinário lá dentro: Lord Nibs, aceito a missão do ancestral. Nibs respondeu com sua voz envelhecida: muito bem. Quando você quer começar? Você tem algum desejo que ainda não foi realizado? Ao ouvir Lord Nibs perguntando sobre seus últimos desejos, as panturrilhas de Linwood ficaram moles e ele quase se arrependeu. Ele endureceu o pescoço e disse: não há necessidade. Podemos começar agora. Capítulo 467. A resposta atrasada. O caixão preto como ferro com seus estranhos padrões estava quieto no centro, e parecia haver ondas de choque escondidas no ar que pareciam estar colidindo silenciosamente. Linwood ficou no canto e acendeu as velas, de acordo com os procedimentos rituais normais, queimando os óleos essenciais e os pós de ervas correspondentes. Uma atmosfera densa e instável emanava aí. Após relembrar os requisitos do sonambulismo artificial, Enlina baixou a cabeça, começou a entrar em cogitação e repetiu o nome honorífico de O Louco. O Louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Em meio à sua voz monótona, Enlin gradualmente entrou em um estado mágico. Seu corpo parecia relaxado e reservado. Parecia que ele estava em sono profundo, mas sua espiritualidade era leve e enérgica, pois se espalhava constantemente. Nesse momento, ele teve a sensação de que estava continuamente flutuando para cima. No antigo palácio acima da névoa cinzenta, Klein estava sentado na ponta da longa mesa de bronze, batendo os dedos na tela de luz ondulante ao seu lado. Ele estava observando inexpressivamente a figura orando em diversão. Embora fosse vago, Klein percebeu de relance que era o vampiro Linwood. Muito corajosa, tendo o impulso de comprar uma boneca. Klein suspirou e não respondeu. Ele já havia tentado adivinhar o propósito dos sanguíneos, mas não conseguiu obter nenhuma revelação efetiva. A única coisa de que tinha certeza era que não tinha nada a ver com a Ordem Aurora. Isso despertou a curiosidade de Klein, mas ela não correria o risco de responder a Linwood quando um nobre sanguíneo estivesse ao lado de Enlin. Ele não sabia se poderia captar vestígios do espaço misterioso acima da névoa cinza e ameaçá-lo como o blasfemador Amon. Ele não tinha a intenção de confirmar, já que estava lidando com um avatar de Amon naquela época. No entanto, ele agora estava enfrentando o verdadeiro corpo de um poderoso sanguíneo.
Não há necessidade de correr riscos em assuntos sem importância, mesmo que eu queira saber o real propósito dos sanguinários. E não é que não haja outro jeito. Klein olhou para Enlinwich em seu estado de sonambulismo artificial. Ele disse para si mesmo com um sorriso, posso atrasar minha resposta. Ele planejava esperar até amanhã ou depois de amanhã. Ele respondia de repente quando Enlinwich estava sem proteção e quando o sanguíneo havia desistido. No entanto, havia uma premissa, que era usar primeiro a adivinhação para confirmar o grau de perigo. Devorador de caudas. Assim como aquele rio. Derrick Beatty de repente pensou em algo. O caçador de demônios Colin assentiu solenemente. Sim. Significa que podemos ter entrado em um rio que corre da foz até a nascente, impedindo nossa partida. Felizmente, isso deve ser apenas resquícios do poder daquele anjo do destino. Ele não está se escondendo aqui. Não, é definitivamente certo, e tem sido caso há muito tempo. Derrick disse silenciosamente para si mesmo. Neste momento, Colin tirou um tubo do metal vermelho escuro. Ele desatarrachou a tampa e engoliu. Seus olhos azuis claros rapidamente ficaram mais claros, tingidos de prata. No final, suas pupilas pareciam ficar verticais, refletindo a figura de Jack. Algumas faíscas de luz prateada iluminaram seus olhos. Eles circularam ou colidiram, aleatoriamente de uma maneira extremamente intensa. Ding! O caçador de demônios Colin primeiro enfiou sua espada no chão e, com um movimento da mão, puxou a outra espada, manchando-a com óleo dourado semelhante ao sol. Percebendo essa ação, a expressão de Jack mudou imediatamente, como se ele estivesse envolto em uma sombra espessa. Antes que ele pudesse abrir a boca, o caçador de demônios Colin se moveu. Ele puxou sua espada do chão, deixando para trás uma figura borrada. A luz dourada e prateada brilhou intensamente, iluminando todo o salão subterrâneo. A luz diante do menino era mais intensa. Depois de um grito triste, a escuridão mais uma vez envolveu o altar. Jack permaneceu em seu lugar original, sem dar um passo sequer. No entanto, o rosto em seu peito havia desaparecido, deixando apenas um buraco onde seus órgãos internos pulsantes podiam ser vistos. Alguns metros ao lado de Jack, o caçador de demônios Colin fez uma genuflexão, suas duas espadas penduradas em um ângulo. À sua frente, o rosto estava dilacerado, reduzido a olhos dispersos, um nariz e uma boca. Esses órgãos tiveram espasmos e saltaram como choques elétricos, e logo ficaram imóveis, apodrecendo, rapidamente como deveriam. Em um instante, Derrick sentiu uma barreira aquosa invisível ao seu redor quebrar silenciosamente. Quase ao mesmo tempo, ele parecia ter deixado o rio veloz e voltado para a margem. Olhando para o sombrio corredor subterrâneo e a estátua da divindade de cabeça para baixo, e para Jack, que tinha uma expressão distorcida e desmaiara devido à dor, Derrick sentiu uma sensação de alegria e alívio. Ele sabia que ele e os outros haviam finalmente escapado do ciclo de repetição de suas vidas. Derrick estava bem ciente de que, embora a solução final não parecesse complicada, poderia ter levado dezenas ou centenas de tentativas repetidas para encontrar as pistas e a solução, sem conhecer nenhuma pista ou o problema de antemão. No processo, o menor descuido poderia levar à morte, e Derrick não tinha como saber se uma vida perdida poderia sofrer um refazer, ou se eles ainda reviveriam pela fogueira, mas acabariam mortos após escapar dessa situação. O que é ainda mais grave é que as pessoas sempre repetiriam a mesma escolha, ou seja, não seriam capazes de descobrir o problema em primeiro lugar. Sem as memórias e experiências correspondentes, eles não detectariam nenhuma anormalidade, mesmo que fosse a milésima vez, e se perderiam completamente no rio circular até chegarem ao fim de suas vidas devido ao fluxo normal do tempo lá fora. Mundo. Ao pensar em tal possibilidade, Derrick agradeceu sinceramente ao Sr. Tolo por restaurar sua memória e dar-lhe uma dica. Virando a cabeça para o lado, ele viu que Josué e os outros membros da equipe exploratória não mostraram nenhuma reação anormal enquanto verificavam a área circundante de uma forma semelhante à sexta exploração. Talvez seja somente depois de retornar à Cidade de Prata que eles perceberão que perderam uma parte de suas vidas pela diferença de datas. Derrick pensou silenciosamente. Nesse momento, o caçador de demônios Colin levantou-se, caminhou de volta para o lado do menino e pegou outra pequena garrafa de metal. Ele então derramou líquido preto espesso dentro do peito vazio do menino.
O líquido condensou-se rapidamente em uma membrana translúcida, aderindo à ferida e interrompendo o fluxo de sangue. Aim, Joshua, vocês dois estão encarregados dele. Collins suprimiu sua mão latejante e ordenou em voz baixa. Para ele, esta era a esperança da Cidade de Prata para se livrar da maldição e derrotar a profecia do Apocalipse. Ufa! Derrick queria agradecer secretamente ao louco, mas percebeu que não havia um gesto de oração correspondente. Em Presborog, a opulenta vila de Earl Hall, o suntuoso jantar brilhava à luz das velas de forma sedutora. Ao contrário do que se imaginava nos jornais e revistas, o jantar de uma grande família aristocrática não era sério, e não havia necessidade de silêncio. Esta foi uma rara ocasião para os membros da família se reunirem. Enquanto comiam, eles conversavam casualmente sobre uma variedade de tópicos descontraídos para se comunicar e solidificar seu relacionamento. Audrey cortou um pedaço de bife produzido em seu rancho, observou a expressão de Earl e, sem esconder sua curiosidade, perguntou: Pai, aconteceu alguma coisa com o príncipe de Saque recentemente? Se nada tivesse acontecido, então seu plano era fingir que tinha ouvido boatos irresponsáveis que não correspondiam à realidade. Não era incomum que isso acontecesse entre a aristocracia. Earl fez uma pausa, ergueu as sobrancelhas e perguntou: O que você ouviu? Realmente há algo? Coletando informações sobre a reação de seu pai, Audrey respondeu com um leve sorriso: Alguns rumores, mas parecem ser verdadeiros. Earl esfregou as têmporas e disse: Não é um assunto muito sério. Audrey, eu sei o que você está pensando, então não preciso esconder de você. Isso envolve um escândalo relativamente comum da família real. Para simplificar, o príncipe Edisac se apaixonou por uma garota comum. Isso levou à morte de um descendente aristocrático. A família real bloqueou a propagação deste assunto, não querendo causar muita comoção. Sua esposa tomou um gole de champanhe e disse: Parece que ele não é maduro o suficiente. A mãe está sendo muito diplomática com suas críticas. Parece suspeito. O príncipe Edisac realmente se envolveu em uma situação perigosa que traria mudanças terríveis para Backlund? Audrey fez uma expressão de súbita compreensão e disse com um sorriso: Isso me faz pensar, porque a história de liberdade e amor envolveria a morte de um descendente aristocrático. E Bert Raum manteve a cabeça baixa enquanto cortava o bife macio e adivinhou com grande interesse: Isso me lembra as complicadas histórias de amor que são tão comuns entre os crentes do Senhor das Tempestades. É muito comum lutar pela honra e por uma dama. É uma tradição que foi colocada em um museu. Earl negou a declaração de seu filho mais velho. Audrey aproveitou a oportunidade e disse pensativamente: Não acho que o príncipe Edisac seja esse tipo de pessoa, e os rumores já proliferaram. Talvez não seja isso que eles realmente querem encobrir. Talvez não. Earl ruminou sobre essas palavras, inconscientemente franzindo a testa. Sabendo quando parar, Audrey não disse mais nada e naturalmente conduziu a conversa para uma direção diferente. Ela planejou sondar seus outros nobres amigos sobre o assunto. Como uma garota que o príncipe Edisac havia cortejado, era absolutamente normal que ela quisesse saber os detalhes do assunto. Quer fosse curiosidade ou indignação, eram suficientes para motivar as pessoas a fazer tal tentativa. Incapaz de manter um estado de sonambulismo artificial por muito tempo, Enlinwit voltou à realidade exausto. Abrindo os olhos, ele olhou para o caixão preto como ferro. Então disse com uma mistura de alívio e desapontamento: Lord Nibs, não há resposta. Depois de um longo momento de silêncio, Nibs finalmente disse com uma voz um tanto rouca: Ok, fique aqui esta noite para evitar que qualquer acidente aconteça. Tudo bem. Enlin não tentou insistir no contrário. Ele passou a noite preocupado e apreensivo, mas a noite foi tão serena e normal. Desvaneceu-se silenciosamente apenas quando o raro sol de inverno de Backlund se espalhou pela janela. Que mau tempo! Enlin deixou a vila de Odora, abaixou o chapéu e murmurou enquanto subia em uma carruagem alugada. Seu destino era Harvest Shurshal, sul da ponte. Depois que a carruagem continuou firme por algum tempo, a visão de Enlin de repente ficou turva e ele viu uma névoa cinza sem fim. Então, para sua surpresa, ele se viu em um palácio misterioso e majestoso, sentado a uma longa mesa de bronze manchado. No final da longa mesa, havia uma figura envolta em uma espessa névoa cinza, olhando para ele de cima. Capítulo 468. A lua por um momento,
Enlil ficou rígido e sua mente em branco, como uma estátua de mármore ali. Então, ele ouviu a figura sentada vagarosamente na espessa névoa cinza perguntar com indiferença: "Por que você rezou para mim?" A mente de Enlil zumbiu e ele deixou escapar: "É uma revelação do meu ancestral. Ela nos disse através de um sonho que o apocalipse está se aproximando e que precisamos fazer os preparativos. E eu sou a chave neste assunto. Minha missão era orar ao louco." Ao ouvir a resposta não disfarçada e detalhada, Klein, que havia preparado suas respostas, não sabia por onde começar. Este vampiro, Enlil, explicou tudo o que ele queria saber. Uma revelação do ancestral. A antiga deusa Lilith não pereceu na segunda época, muito antes do cataclismo, e teve sua autoridade retomada pelo Criador. Foi precisamente por isso que um grande número de vampiros tentou rezar para a lua primordial, resultando em um resultado extremamente trágico. Além disso, o Senhor Porta também mencionou que a carta lua está vazia, indicando que, por um lado, a lua primordial é provavelmente a personificação de alguma outra divindade ou demônio poderoso, enquanto, por outro lado, prova, indiretamente, que a antiga deusa Lilith perdeu sua posição na sequência 0, que geralmente é equivalente a morrer. Ponto. Klein instantaneamente ligou os pontos. Ele originalmente imaginou que Lilith, que respondia às orações do sanguinário em assuntos específicos, era uma relíquia da antiga deusa, como a singularidade do caminho à lua. Assim, seria rígido, passivo e extremamente restritivo, mas, agora, sua iniciativa de fornecer uma revelação havia derrubado seu palpite. Duas possibilidades. Uma delas é que Lilith está sendo personificada por outra divindade que ocupa um ponto-chave antes do tempo, impedindo que qualquer oponente alcance a sequência 0 do caminho da lua. Em essência, a entidade não se importa com o sanguinário, e a revelação fornecida é uma espécie de teste. A maior suspeita é a deusa que havia arrebatado o título de Dama Carmesim, mas ela já é a sequência 0, correspondente à estrela nas cartas da blasfêmia. Por que ela cobiçaria a lua? É para frustrar os planos de seu inimigo? A segunda possibilidade é que a antiga deusa não tenha perecido completamente. Enquanto nenhuma outra potência se tornou a sequência 0 no caminho da lua, ela é capaz de usar um método único e incompreensível para continuar sobrevivendo, esperando por uma chance de retornar, assim como a descrição da carta do Imperador Negro. E talvez a deusa tenha tomado o título de Ladionf Crimson para frustrar essa situação até certo ponto. Seguindo essa lógica, a recente revelação apocalíptica de Lilith é sua luta para reviver após anos de preparação. E Tifol desempenha um papel fundamental na revelação dela. Se isso for verdade, então, de certa forma, é um convite para a cooperação. Mas eu sou apenas um Beyonder da sequência 6, então como vou cooperar com uma deusa antiga que ainda não desapareceu? Deixar Enlil ingressar no Tarot Club? Os sanguíneos são uma raça com uma longa vida útil. Eles existem desde a segunda época e devem conhecer muitos segredos. No entanto, isso seria um grande risco para mim. Sim, seria possível adivinhar se deveria ou não atrair Enlil para cada reunião antes do tempo. Sim, houve uma profecia apocalíptica semelhante nas visões do mundo espiritual de Elohim Venitan. Ele também apontou que a maldição da família Abraão seria removida por um aprendiz que tem a ajuda de uma existência oculta. Isso corresponde ao estágio atual de Miss Magician. Ela é uma aprendiz que recebeu a ajuda de mim, o louco. Isso é bastante interessante. Todo ser de alto nível que é bom em profecias percebeu que o apocalipse é inevitável e viu a existência do louco e seus possíveis efeitos. Um pensamento após o outro passou pela mente de Klein, mas sua expressão não mudou nada. Ele se recostou na cadeira e sorriu, vagarosamente. O que seu ancestral pediu para você orar a mim? A voz calma tirou Enlil de seu estupor, e ele balançou a cabeça de uma maneira ligeiramente atordoada. Não sei. Nesse momento, Klein viu as estrelas atrás da cadeira de Enlil mudarem rapidamente, transformando-se no símbolo da lua carmesim. Como esperado, o caminho Beyonder dos descendentes da antiga deusa, Lilith, aponta para a lua. Klein riu e disse: em uma situação com os 7 deuses ortodoxos e tantas existências secretas, por que seu ancestral pensaria que eu seria a chave para o apocalipse? A atitude do louco finalmente fez Enlil se acalmar, percebendo que havia se deparado com um acontecimento incrível. Ele foi puxado à força para um lugar mágico por uma existência oculta. Ele é o louco. Ele não está realmente com raiva. É porque eu represento o antepassado.
Eu, Enlil, sou realmente especial. Fui mencionado pelo antepassado e recebi uma resposta do tolo. Com isso em mente, Enlil não pôde deixar de se sentar ereto antes de dizer em deliberação: Honorável senhor tolo, a revelação fornecida pelo antepassado é isso. Eu, Enlil, me tornarei a chave para salvar os sanguíneos conquistar a vitória contra o Apocalipse. E tudo isso começará com minhas orações a você. O significado por trás de suas palavras era: a chave para o Apocalipse não é você, mas eu. Este sujeito tem um lado síndrome do 8º ano nele. Isso mesmo. Ele sempre foi muito arrogante e se sente importante. Clem satirizou silenciosamente com uma frase popular do passado. Divertido, ele disse: mesma pergunta, por que eu e não os 7 deuses ortodoxos ou as outras entidades ocultas? Não sei. Enlil balançou a cabeça honestamente. Clem pensou por um momento, então disse deliberadamente: na verdade, acho que entendo as intenções de seu ancestral. Ela deseja que, com minha ajuda, você seja capaz de se transformar em uma verdadeira entidade de alto nível e salvar o sanguíneo quando o Apocalipse acontece. Crescer. Enlil disse, perplexo: como você sabe, nós, os sanguíneos, não temos como crescer sozinhos. Somente por meio de cerimônias especiais obteremos a adoção de nossos anciãos e relíquias do ancestral que permitem nosso avanço. Na verdade, tem que estar de acordo com a lei de conservação das características de Beyonder. Em outras palavras, tem que haver outras maneiras desde que a lei básica seja obedecida. Clem riu. Seu conhecimento cegou, tornando-o incapaz de ver o mundo mais amplo. Claro, esta pergunta não será respondida por mim. A resposta deve ser encontrada por você. Eu apenas lhe darei uma oportunidade. Ele parou por um segundo, então disse de maneira condescendente: você deseja essa oportunidade? Sem qualquer hesitação, Enlil se levantou e fez uma reverência. Isso é o que eu desejo. E, para onde foi sua arrogância ao enfrentar uma existência oculta? Por que só existe humildade? Clem satirizou secretamente enquanto batia na borda da longa mesa manchada e dizia: mas você tem que aderir a certos assuntos. Por favor, fale. Enlil conteve sua excitação. Clem sorriu e respondeu: você não pode revelar nada relacionado a mim a ninguém, a menos que obtenha minha permissão. Isso inclui os sanguíneos que estavam anteriormente presentes no ritual. Mas Enlil foi um tanto incapaz de aceitar o pedido. Clem perguntou calorosamente de uma maneira muito certa: é provável que Lilith não tenha feito você se reportar a ninguém depois? Isso pode ser inferido do fato de que não havia conteúdo de oração na revelação, Li. Ele chamou diretamente o antepassado pelo nome dela. Parece que eles são velhos amigos. O coração de Enlil tremeu. Ele abaixou a cabeça e respondeu: não. Clem disse com um sorriso imperturbável: este é um acordo secreto, e é por isso que respondi depois que você estava livre da vigilância. Da mesma forma, você não precisa relatar isso a Lilith, pois isso permitirá que certas pessoas percebam. Vendo Enlil concordar com a cabeça em compreensão, Clem acrescentou: se você quer ser a chave para salvar o sanguíneo, você deve sofrer a dor dos espinhos correspondentes. Por exemplo, você não será compreendido pelos outros, será caluniado e desprezado. Você só pode avançar silenciosamente na escuridão enquanto está sobrecarregado por sua missão pesada. As palavras dirigidas a ele fizeram Enlil imaginar um cenário correspondente. Ele, que sempre foi ridicularizado por seus parentes por causa de seu gosto por bonecas, se perdeu e entrou na Arvest-Church. Manchado com vestígios de vergonha, ele, que nunca havia sido valorizado e considerado pelos mais velhos, guardaria silenciosamente sua raça do canto, protegendo a todos sem que ninguém soubesse. Muito em breve, Enlil, que se moveu, respondeu respeitosamente: sua vontade passará pela terra. Clem recostou-se e disse muito levemente: eu consenti tacitamente com o estabelecimento de uma reunião secreta, e ela é realizada aqui. Você está disposto a se juntar a esta reunião em busca do método para se tornar poderoso para salvar os sanguíneos? Eu sou. Enlil respondeu sem qualquer hesitação. Clem assentiu com satisfação. Você tem algum outro pedido? Enlil ficou radiante. Ele disse apressadamente: honorável senhor tolo, gostaria que me ajudasse a dissipar a sugestão psicológica em mim. Um bispo da Igreja da Mãe Terra. Eu sei. Clem calmamente o interrompeu. Ele sabe. Como esperado de uma existência oculta,
A cabeça de Enlil baixou novamente. Klein soltou uma risada suave. Eu posso te ajudar, mas que preço você está disposto a pagar por isso? Acima da névoa cinza, ele tinha uma visão espiritual muito potente, e ele havia descoberto anteriormente que a sugestão psicológica de cor escura dentro do corpo espiritual de Enlil havia se dissipado em algum ponto, diminuindo ao ponto da fragilidade. Klein pretendia resolver o problema referindo-se ao ritual usado para resolver problemas semelhantes no livro dos Segredos, mas a situação agora o levou a acreditar que um ritual de escritura secreta com a carta do Imperador Negro e a purificação do broche do sol dispersara a deixa psicológica de Enlil. Preço. Enlil pensou nisso por um momento, mas não conseguiu pensar em nada que pudesse interessar a uma existência secreta como o louco. Vendo isso, Klein tomou a iniciativa de dizer: estou muito interessado em um pouco de sua história sanguínea. Você pode usar isso em troca. A história do sangue. Depois de pensar um momento, Enlil concordou. Você pode pensar no que gostaria de descrever primeiro. E, antes disso, você precisa escolher um codinome deles. Klein conjurou as cartas de tarô dos arcanos maiores não selecionadas na superfície da longa mesa de bronze. Enlil examinou as cartas com interesse e disse: a lua. Eu escolho a carta lua. Normalmente usado para descrever os primeiros adolescentes que têm delírios de grandeza, que querem tanto se destacar que se convenceram de que têm conhecimento oculto ou poderes secretos. Capítulo 469, Rainha dos Vampiros acima da névoa cinza, dentro do palácio que parecia a residência de um gigante. O Enlil pensou muito sobre que parte da história do sanguíneo deveria contar ao louco. Ele e o ancestral são velhos amigos, então ele deve saber o que aconteceu antes do cataclismo. Então não preciso repetir. Na quarta e quinta época, a glória do sanguinário não era rara, e havia muita história para contar, mas havia apenas um ponto mais importante. Enlil rapidamente teve uma ideia. Pelo que ele sabia, o louco provavelmente era um deus antigo antes do cataclismo. Por certos motivos, não faleceu e dormiu até hoje, gradualmente em processo de recuperação. Isso explicava por que tal existência secreta não havia aparecido nos registros sanguíneos, que tinham uma história de milênios, até que seu nome honorífico se espalhou repentinamente. Depois de alguma deliberação, Enlil endireitou as costas e disse: depois do cataclismo, os sanguíneos deixaram o centro do palco histórico dos continentes do norte e do sul e se tornaram nobres de diferentes impérios e dinastias como indivíduos em vez de uma raça. Eles governaram um território ou guardavam um castelo em uma área-chave. Isso continuou até que nossa rainha, rainha da lua de sangue, Aurnia, que nos levou para fora da Era das Trevas, tornou-se a esposa do Imperador da Noite da dinastia Transoeste. Ela reuniu todos os sanguinários e os sanguinários se tornaram importantes apoiadores da dinastia. Naquela época, o Augustus de Loenhoorn fez que tinham que se dirigir educadamente à nossa rainha como Sua Majestade. Naquela época, a rainha Aurnia era o símbolo da beleza. Se houvesse um espelho mágico que pudesse responder a perguntas, então a resposta para quem é o mais bonito de todos seria ela. Quanto mais Enlil falava, mais orgulhoso ele ficava. Ele deixou de ser reservado e sério para se tornar extremamente falador. Um espelho mágico que pode responder a perguntas, não é a Rhodes. Eu me pergunto se há algum membro do Machinery Veminde que estava tão entediado que fez a pergunta: espelho, espelho, na parede, quem é o mais belo de todos? Eu me pergunto como a Rhodes responderá. Klein sentou-se na mesma postura, sorrindo enquanto seus pensamentos vagavam. Depois de falar sem parar, a expressão de Enlil ficou séria. Tudo isso desmoronou na Guerra dos Quatro Imperadores. O Imperador da Noite pereceu, junto com a rainha. O sanguíneo sofreu um golpe terrível e, enquanto tentava colher os frutos finais da vitória, as quatro famílias nobres, Augustus, Enhorn, Sauron e Castilha, dividiram o império, destruindo a família real que carecia de seres de alto nível. Os sanguíneos não tiveram escolha a não ser recuar para uma montanha desabitada para se esconder nas sombras para manter a continuação de nossa raça. Como eu esperava. Os 7 deuses já eram os 7 deuses durante a Guerra dos Quatro Imperadores. Klein pensou na estátua dos 6 deuses nas ruínas Tudor. Felizmente, os 7 deuses foram fraturados naquela época e os 4 países se atacaram. Depois de pagar um certo preço, finalmente escapamos do desastre. Nesse momento, Enlil estava em um raro estado de excitação. Ele olhou para Klein e disse: Honorável senhor tolo,
Você tem tempo para ouvir minha descrição dos feitos da Rainha da Lua Sangrenta e a glória que o sanguinário costumava ter? Esse será um tomo pesado formado por páginas de exposições gloriosas. Posso repetir tudo neles? Parece que você pode continuar indefinidamente. Eu costumava pensar que você era um vampiro que gostava de marionetes e não sabia muito de história. Eu não esperava que você fosse tão profissional e acadêmico. Não é à toa que você sempre acreditou que o sanguinário é nobre e tem orgulho disso. Esse tipo de cara que não gosta de sair realmente vai se aprofundar em pesquisas em um tópico que ele está interessado. Além disso, os vampiros têm uma vida suficientemente longa. Klein hesitou, preparado para recusar a oferta de Enlil de uma maneira eufemística. Embora não lhe faltasse interesse pela história, o tempo não lhe permitiu ouvir todas. É o suficiente. Klein sorriu e disse, gosto de uma troca justa e igualitária. Então não vou deixar você dizer nada sem colher recompensas. No futuro, quando você tiver a chance, poderá usar seu histórico relevante para negociar o que deseja de meu. Tudo bem. Enlil se sentiu perdido por um momento. Esta foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de contar a alguém sobre a glória do sanguinário. Normalmente, para esconder sua identidade, ele não poderia se exibir para os humanos. Quanto aos membros do Sanguine, todos sabiam que precisava ser conhecido, e não era ele o encarregado de educar os recém-nascidos. Klein não disse mais nada e retomou sua atitude arrogante. Tudo bem, você pode voltar agora. Uma luz vermelha escura imediatamente se iluminou diante dos olhos de Lilith, devorando-o rapidamente. Após um curto período de tontura, ele descobriu que ainda estava sentado no vagão alugado. Logo depois, ele viu um pergaminho de pele de cabra ilusório e obteve o conhecimento de como pedir ajuda ao louco por meio de um ritual secreto. Quando estiver livre à tarde, farei imediatamente o ritual em casa e pedirei ao Senhor Louco para dissipar minha deixa psicológica. Enlil ficou repentinamente excitado. Ele esperou até que a carruagem chegasse a Arvestchurch antes de se acalmar e pagar pela carona. Depois de entrar na catedral, ficou aliviado ao ver que o bispo Travski estava ali pregando para os poucos crentes da igreja. Ele não se sentia mais tão irritado como costumava se sentir e se sentia bastante relaxado. Nesse estado, ele de repente pensou em algo. O padre Travski nunca pareceu me impedir de encontrar uma maneira de dissipar as pistas psicológicas. O que exatamente está em sua mente? Eastborog, em um café gorduroso. Klein, que chegou na hora marcada, saboreava pão de trigo com um ensopado de borrego fresco enquanto ouvia o relato do velho Colher sobre as informações que havia reunido na semana anterior. Era uma pena que não houvesse informações valiosas dentro. Quando o velho Colher terminou, Klein pensou por um momento, então pegou 2 libras em notas e as empurrou. Você já me pagou agora há pouco. O velho Colher deu um pulo de choque e acenou com as mãos à sua frente. Klein riu e disse, esta semana, estarei indo para o sul de férias. Depois de um ano de trabalho duro, é hora de descansar um pouco. Eu posso levar de 2 a 3 semanas antes de voltar, então eu vou pagar adiantado. E, não se esqueça de me ajudar a coletar informações. Está bem, está bem. O velho Colher aceitou as notas com um misto de alegria e gratidão. Nesse momento, ele já havia pensado em como passar o ano novo. Ele planejava comprar o presunto curado que relutava em comprar e combiná-lo com o pão. Eu realmente mal posso esperar. Obrigado, detetive Moriarty. Engoliu a saliva sem perceber. Klein pegou seu chapéu, hesitou por um momento e disse, você deveria ter notado que Astborog tem estado um pouco caótico recentemente. Não se arrisque só para saber mais informações. Se notar algo errado, esconda-se imediatamente e evite se envolver. Ele estava bastante preocupado com o assunto em torno do príncipe Edessac, então ele queria dar um lembrete ao velho Colher. Eu entendo. O velho Colher deu um tapinha no peito e disse, sou muito tímido. Não vou correr o risco. Muito bom, elogiou Klein. Então ele se lembrou da lavadeira, Liv, e de suas 2 filhas, Freja e Daisy, que adoravam ler e queria mudar seus destinos antes de dizer enquanto pensava, cuidado com a família de Liv. Não os deixe ser intimidados. Se houver algum surto em Astborog, leve-o para um local seguro. Surtos. Você quer dizer a resistência dos trabalhadores? Perguntou o velho Colher, intrigado. Mais ou menos, Klein respondeu vagamente. Este era o limite do que ele poderia revelar, caso contrário,
Seria muito fácil para ele ser suspeito por outros ou pelo próprio artefato selado. Em uma sala com bonecas grandes e pequenas, em Linwich, chegou em casa ao meio-dia e sentou-se em sua cadeira, apreciando a penumbra criada pelas cortinas. Ele olhou em volta e cerrou os punhos. Eu vou torcer por mim. Com isso, vasculhou materiais com espiritualidade e começou a escrever o nome honorífico de louco, bem como os símbolos correspondentes e rótulos mágicos. Depois de muita agitação, ele tentou o ritual de escritura secreta. Sua espiritualidade gradualmente se dissipou, como se ele tivesse chegado a um lugar incomensuravelmente alto. Vagamente, ele viu inúmeras sombras de formas inefáveis, 7 cores de luz que pareciam conter imenso conhecimento e a névoa branco-acinzentada que pairava acima de tudo. Acima da névoa cinza sem limites, havia um antigo palácio que era impossível de ver claramente. Sentado dentro do palácio, estava uma pessoa envolta em névoa cinza. Então, Henry viu uma figura de majestade e santidade dourada, bem como asas negras que encobriam o céu atrás dela. Ele nem teve tempo de contar o número de pares de asas misteriosas antes de se sentir flutuando rapidamente para cima, fazendo contato com aquela figura dourada. Ah! Ele gritou miseravelmente enquanto segurava a cabeça e rolava no chão, emitindo fumaça verde de seu corpo. Demorou um pouco para Enleno se acalmar, e então ele ouviu a voz profunda de Tifol ecoar em seus ouvidos. Sua sugestão psicológica foi levantada. É assim que se sente ao dissipar uma sugestão psicológica. É muito doloroso. Enleno estava sentado no chão, ofegante, seu cabelo bem penteado caindo em desordem. No topo da névoa cinza, Clena assentiu, pensativamente disse para si mesmo, de fato, os efeitos de purificação e dissipação do broche do sol também podem prejudicar os vampiros. Ele havia calculado com antecedência que a luz do sol necessária para remover a sugestão psicológica enfraquecida não prejudicaria gravemente Enleno. Então ele não poderia se incomodar em mudar para uma abordagem mais complicada. E agora, o resultado foi de fato consistente com suas expectativas. Depois de cuidar desse assunto, Cleno tirou o pingente de topázio do pulso esquerdo e planejou fazer uma adivinhação. E adequado ir para Regose e Manor esta tarde. Depois de cantar 7 vezes em sua mente, ele abriu os olhos e viu o pêndulo espiritual parado e não girando. A dificuldade de adivinhar algo que envolve um artefato selado de grau 0 ou uma potência correspondente é muito alta. Não consigo obter nenhuma revelação efetiva. Cleno suspirou, conhecendo a essência da questão. Então, ele começou a adivinhar se seria adequado ir para Regose e Manor amanhã à tarde, mas recebeu os mesmos sinais de fracasso como resultado. Sempre se disse que a adivinhação não é onipotente, e agora está provado. Tenho que decidir por mim mesmo. Tenho que dar este passo, caso contrário, não há como eu sair do palco sem ser notado para ir aos bastidores. Quanto mais cedo melhor, não posso atrasar, caso contrário, este assunto pode se tornar completamente impossível de se recuperar. Enquanto seus pensamentos se agitavam, Clem tomou uma decisão. Ele imediatamente voltou ao mundo real, vestiu sua sobrecasaca trespassada e meia cartola e saiu da Minsk Street, 15, em direção à mansão Regose do príncipe de Sac. Capítulo 470, nome fora de Regose Manor. Clem saiu da carruagem enquanto carregava sua bengala. Ele fechou os olhos e se acalmou enquanto olhava para os soldados de uniforme vermelho montando guarda na porta. Já que o Sally Artifact 0 a 08 tem feito coincidências para impedir que a mulher com o anel de safira me encontre, não deve haver nenhuma exceção hoje. Não há necessidade de me preocupar em esbarrar com ela. Contanto que eu engane o príncipe de Sac com minha atuação, tudo ficará bem. Clem pensou rapidamente e caminhou em direção à entrada da mansão. Depois de ser revistado e entregar o coldre da arma e o revólver, ele seguiu a liderança de um manobrista e atravessou a estrada de ardósia cinza, passou por uma fonte que jorrava água cristalina da nascente e entrou na casa principal. Eles chegaram ao segundo andar e saíram da sala que era para ser um solário de acordo com o layout. Durante todo esse processo, Clem estava com o coração na boca, temendo que algo inesperado pudesse acontecer. Ele temia que a situação se desenvolvesse da pior maneira possível. Bater. 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 Depois de bater suavemente, na porta, um criado se aproximou da porta e sussurrou: "O detetive Moriarty chegou." Após 10 segundos completos de silêncio, uma voz pesada veio de dentro da sala. Sua Alteza o convidou a entrar.
A porta se abriu e o calor se espalhou para fora, com uma temperatura mais quente do que no corredor. Sob o olhar atento dos dois guardas altos, Klein pisou no espesso tapete amarelo estampado. Ele deu alguns passos à frente, contornando o armário que separava o interior do exterior, e viu o príncipe Edsac sentado perto das janelas amplas, aproveitando o raro sol de inverno de Baclund. O rosto redondo e impressionável não tinha o menor traço de sorriso, o que naturalmente criava uma atmosfera solene e reprimida. Devido à combinação da elegante lareira e dos canos de metal, a sala estava mais quente do que no final da primavera. O príncipe Edsac não usava casaco e a parte superior do corpo estava coberta por uma camisa branca com punhos que lembravam flores desabrochando e um colete amarelo claro. Ao ver isso, Klein ficou secretamente aliviado, porque a mulher que usava o anel de safira não estava acompanhando o príncipe. Assim, ele rapidamente deu um passo à frente e se curvou. Edsac segurava uma xícara fumegante de chá preto na mão e não convidou Klein para se sentar. Ele manteve sua expressão anterior e perguntou com voz profunda: algum resultado de sua investigação? Não, minhas adivinhações, minha canalização espiritual, minhas entrevistas, minhas investigações, tudo me diz que Talim morreu de ataque cardíaco, disse Klein com uma expressão pesada e dolorosa com sinais óbvios de autoculpa. Eu sou muito fraco em todos os aspectos. Vossa Alteza, você deveria contratar um ajudante mais forte e poderoso. Por que você não arranja alguém melhor? Ele acrescentou silenciosamente interiormente. Foi só então que Edsac pareceu notar claramente o rosto do detetive Sherlock Moriarty. Ele sentiu como se tivesse envelhecido consideravelmente, como se não conseguisse dormir à vontade por muito tempo. Não era uma ilusão, porque Klein havia usado seus poderes sem rosto antes de partir para ajustar o estado de seu rosto, fazendo sua pele parecer seca e sem brilho. Ele fez sua barba parecer bagunçada e suas olheiras maiores, mais escuras e mais óbvias. Edsac ficou em silêncio por um momento antes de pousar a xícara de porcelana branca com borda dourada e incrustada. Eu entendo. É realmente como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. Farei com que outra pessoa acompanhe o assunto. Prepare um relatório de investigação e não deixe nada de fora. Tudo bem. Klein cerrou o punho interiormente e rapidamente tirou do bolso um pedaço de papel dobrado. Alteza, não há necessidade de esperar, pois sempre tenho o hábito de registrar as coisas por escrito. Depois de instruir os atendentes a pegarem o relatório, o príncipe Edsac folheou casualmente e o colocou de lado. Existe mais alguma coisa que você precisa? Não, Alteza Real, por favor, permita-me ir embora. Ah, certo, irei para o sul por algum tempo. Quero usar a luz quente do sol para derreter a dor em meu coração. Klein suspirou em resposta. É um costume de ano novo de muitos em Loen. O príncipe Edsac assentiu ligeiramente e voltou-se para Funkel, o velho mordomo. Mande o detetive Moriarty sair e arranje uma carruagem para ele. A cidade mais próxima de Rose Manor fica a 15 a 20 minutos a pé. Terei que alugar uma carruagem quando chegar lá. Sim, Alteza. O velho mordomo fez uma reverência e disse educadamente. Klein não baixou a guarda e partiu, rapidamente. Ele seguiu o velho mordomo até a entrada da mansão e pegou de volta o coldre da arma e sua arma. Menos de um minuto depois, ele estava sentado em uma carruagem Rose Manor. Ele se encostou na parede da carruagem e observou a mansão diminuir à medida que a distância crescia. Klein relaxou e soltou um longo suspiro, deixando seu coração pendurado voltar à sua posição original. Ele sabia que havia deixado o centro do palco. Depois disso, é hora de me despedir de Baclund e seguir para o sul, uma chamada de cortina completa. Depois disso, vou mudar minha aparência e voltar em segredo. Ele calmamente considerou seus planos subsequentes. De repente, sua espiritualidade se agitou quando sua espiritualidade ficou tensa quando ele viu a porta da carruagem se abrir rapidamente, e depois se fechar silenciosamente. Antes que ele pudesse responder, ele viu uma figura se delinear rapidamente. Usava um vestido preto pesado e tinha um anel de safira na mão. Anel de safira. Ao ver esta cena, Klein, que estava no momento de uma resposta de fuga ou luta, estreitou os olhos e sentou-se, não ousando agir precipitadamente. Esta era uma pessoa aterrorizante que possuía um artefato selado de grau 0 ou era um semideus de nível semelhante. Isso. É bem verdade que quanto mais medo você tem de algo acontecer, maiores são as chances disso acontecer. 0 a 08 ou outra coisa,
O que aconteceu com as coincidências que você criou? O espírito e o corpo de Klein instantaneamente ficaram tensos, pois ele só podia assistir impotente enquanto a figura aparecia na frente dele. A idade da senhora era completamente diferente de seu estilo de vestir. Ela parecia ter 18 ou 19 anos, rosto redondo, olhos esguios e temperamento gentil e refinado. No fundo, ela era doce e tinha uma beleza excepcionalmente linda. Klein ficou surpreso por um momento, antes de reconhecê-la imediatamente quando ele deixou escapar, Trissy. Não é este o sujeito que deixou de ser o instigador Triss para se tornar a bruxa Trissy? Como ela deixou de ser desejada para se tornar a mulher do príncipe Edesac? Como ela, um membro da seita do demônio, acabou ao lado do príncipe Edesac? E ela ainda tem um artefato selado de grau 0 ou um item místico de nível similar. Quando olhou de novo com cuidado, viu que havia algo diferente entre si. Seus traços faciais, que não eram marcantes sozinhos, eram mais suaves e delicados, mas quando colocados juntos, eram deslumbrantes. Ao ouvir sua surpresa, Trissy ficou feliz em vez de ficar alarmada. Ela revelou um sorriso doce e disse: "Você me conhece. Eu sabia que você me conhecia." Um detetive com poderes de Beyonder definitivamente presta atenção especial aos cartazes de procurado. Ela parece muito feliz. Klein perguntou cautelosamente com dúvida e cautela: "O que você quer?" Ele claramente se lembrava de que a pessoa diante dele não era uma boa pessoa. Triss sozinho criou a tragédia de Alfalfa por meio de instigação, enquanto Trissy causou a morte de muitos civis inocentes na cidade de Tingen. Trissy franziu os lábios em um sorriso e disse: "Muito simples. Denunciem-me rapidamente aos Nigtalks, aos Punizers mandatados ou ao Machineiro e Viminde. Faça com que eles venham aqui e me capturem." Chamar a polícia para si mesmo. E esse travesti, essa mulher deve ser louca. Klein estava um pouco perdido. Ele logo descobriu o significado por trás de sua mensagem. Trissy preferia ser trancada atrás de Shawnisgat do que ficar em Rose Manor. Ela está se esforçando ao máximo para sair daqui. Simplificando, ela acredita que este lugar é mais perigoso e mais indutor de desespero do que ser pego pelos Nigtalks e Punizers Mandated. Klein tentou o seu melhor para controlar sua expressão e perguntou com uma voz profunda: "Do que você tem medo?" Trissy ficou atordoada por um segundo antes de arregalar os olhos e dizer com os olhos desfocados: "Há alguém manipulando minha vida. Sempre há coincidências que me horrorizam depois que acontecem. E estou me tornando cada vez menos parecido comigo mesmo." Dizendo isso, os cantos de sua boca se curvaram quando ela disse: "Você pode imaginar? Sendo alguém que ama aquelas empregadas tímidas e fofas, você pode imaginar a dor quando acordo de manhã nos braços de um homem nu? Eu posso. É por isso que é melhor ficar longe de ser um assassino ou bruxa." Klein não pôde deixar de imaginar tal cena, e seu coração palpitou por um momento. Trissy continuou com um sorriso autodepreciativo: "Eu pensei que trabalhando duro para avançar, para se tornar prazer, eu seria capaz de me libertar daquele estado estranho. Por isso, procurei pessoas para me ajudar a procurar o correspondente Beyonder ingredientes, mas o resultado só piorou. Às vezes, esqueço muitas coisas, mas acabam acontecendo de verdade." Aguentei o nojo, seduzi o Talin e tentei fazer com que ele me ajudasse a fugir. Quem diria que acabei matando ele com um xingamento sem eu nem perceber isto? Você crê nisso? E eles até mudaram meu nome. Eles queriam que eu abandonasse completamente o meu passado. Não. Absolutamente não. Eles pensaram que eu só poderia superar as coincidências por um curto período de tempo e que logo voltaria aos trilhos. Foi apenas uma impressão que criei deliberadamente para eles, então consegui conhecê-lo, senhor detetive. Prazer. Demônio. Ingredientes. Klein de repente se lembrou que na reunião do Beyonder realizada pelo velho senhor Olho da Sabedoria, Isengard Stanton, havia uma pessoa que havia pedido para comprar os principais ingredientes da poção de Mona do Prazer. Com ele sabendo da fórmula, ele instantaneamente anotou no local, mas optou por ignorá-la. Ele gradualmente se esqueceu do assunto com o tempo. Então aquele era o ajudante de Trissy. Ela já estava ao lado do príncipe Edesac naquela época. Porque eu de alguma forma sinto que seu sorriso atual parece tão miserável, mas lindo. Uma demônia do prazer está doente. Klein respirou fundo, seus pensamentos em confusão. Enquanto organizava seus pensamentos, ele perguntou casualmente:
Para o que eles mudaram seu nome? Tracy franziu suas belas sobrancelhas enquanto respondia com um olhar um tanto vazio em seus olhos. Tracy Shake? Tracy Bochecha. 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 Klein levantou a cabeça de repente, todo o seu corpo ficando dormente novamente, tão rígido quanto uma estátua de mármore. Neste exato momento, havia apenas uma página do diário de Roselle que reverberava loucamente em sua mente. 5 de junho. Eu obtive um livro antigo. Na verdade, ele menciona o nome da demônia primordial. O nome dela é Shake.